Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Meu nome é André, eu sou vice-coordenador do IEA, estou substituindo o professor Bafa, que é o coordenador hoje. Aqui o professor Bafa está numa reunião do próprio IEA em São Paulo, né? O IEA é formado por uma unidade central em São Paulo, uma unidade no campus de Ribeirão e uma unidade no campus de São Carlos. E já está aprovada a abertura de uma unidade no campus de Piracicaba, da Universidade de São Paulo. Então hoje nós vamos ter, em parceria com o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, né, a palestra Biodiversidade e a Vida Selvagem em Portugal, Perspectivas de Pesquisa, que será apresentada pelo professor Carlos Manuel Fonseca, da Universidade de Aveiro, em Portugal. E eu gostaria de chamar o professor Adriano Tiarello, que é docente do Departamento de Biologia, que ele vai conduzir aqui a palestra e a apresentação do professor Carlos Manuel. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós temos o prazer de receber o professor Carlos. O professor Carlos é licenciado em Biologia na Universidade de Coimbra, também tem mestrado em Ecologia na mesma universidade e doutorou-se na Universidade de Aveiro, em 2004, em Biologia. O Dr. Carlos ele tem uma grande experiência na parte de monitoramento de fauna silvestre, particularmente de javalis, né, e outros mamíferos na Península Ibérica, né. Então ele vai hoje fazer uma breve apanhado dessas pesquisas, dessa linha de pesquisa. E é interessante porque essa parte de manejo de caça, que é algo que é bem desenvolvido, né, relativamente ao Brasil na Europa, é uma questão não só polêmica, mas muito pertinente para as nossas questões de conservação, né? Nós temos problemas de espécies invasoras, aqui a lebre europeia, o próprio javali, a capivara, que é uma espécie nativa, mas está se tornando praga, e apenas recentemente, né, o IBAMA acordou, né, vamos dizer assim, para a realidade a necessidade da gente se estruturar melhor, academicamente e em termos de instituições, para se fazer esse monitoramento e eventual controle, né? Então, acho que nessa parte o professor Carlos tem muito a nos oferecer. Bom, eu vou passar a palavra para ele, então. Obrigado a todos pela presença. Tem que ligar aqui. Ok. Tá. Então, boa tarde a todos. Eu sei que esta é a pior hora para palestras, porque depois do almoço alguém passa aí por uma cesta. Antes de mais, quero agradecer o convite feito pelo professor Adriano para estar aqui presente. Eu espero que entendam o português de Portugal. Se não entenderem alguma coisa, por favor, interrompam-me e eu tentarei ser mais explícito. E quando fui convidado para participar, para estar aqui hoje, foi por uma circunstância muito especial, porque houve um aluno que está aqui presente, que me contactou, e eu na altura não estava em Portugal, estava para Moçambique, e não tinha acesso à internet, pronto, e acabou por uma situação menos boa, proporcionar uma situação boa, que é o facto de eu estar aqui hoje, e falar-vos um pouco acerca da biodiversidade e vida selvagem em Portugal. Eu coloquei ali a bandeira de Portugal naquele país que é aquele retângulo. Parece que é o centro do mundo, mas não é. Nós não temos essas ambições. Mas tem aquela posição estratégica, não é? De sermos um pouco Europa, um pouco África, um pouco Atlântico. Andamos assim, ali naquela transição toda, o que faz com que também sejamos ricos em algumas coisas, nomeadamente nestas questões da biodiversidade. E antes de avançar então para as questões mais da biodiversidade, convém olhar um pouco para o país e perceber de que país é que estamos a falar. Estamos a falar de um país que tem 92 mil quilómetros quadrados, portanto, daquilo que o professor Adriano disse, será metade do estado de São Paulo, é isso? Metade do estado de São Paulo, com 10 milhões de habitantes, portanto, com menos que a cidade de São Paulo. E estes habitantes estão essencialmente localizados assim numa faixa litoral. Quer dizer que este interior todo, essencialmente serrano, está quase vazio de pessoas. Nós às vezes dizemos na brincadeira que
se Portugal fosse uma jangada, a jangada já tinha tombado para o oceano, já tinha, quem não soubesse nadar não se safava. Então, temos esta densidade populacional relativamente baixa, principalmente em toda esta região do interior. Aqui está a localização das principais cidades, Lisboa e Porto. Aveiro não é uma cidade principal, mas obviamente como eu venho da Universidade de Aveiro, coloquei ali. Coimbra fica alguns por aqui. Portanto, Aveiro tem esta localização centro-norte, muito próxima ao Oceano Atlântico. E tem aqui esta particularidade de ter aqui uma ria, uma lagoa artificial, que tem uma ligação com o Oceano Atlântico, que também faz desta região uma região bastante interessante do ponto de vista da biodiversidade. Em termos de parques naturais e reservas naturais, áreas de conservação, elas estão aqui localizadas, com estas manchas verdes. Há aqui algo interessante a verificar, é que a maioria das nossas áreas de conservação estão precisamente em áreas de fronteira. Como costumamos dizer em Portugal, de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. A nossa história diz um pouco isso. O que é certo é que em termos de vida selvagem, em termos de biodiversidade, temos muito a dever aos nossos hermanos, aos nossos hermanos espanhóis, porque durante os últimos tempos, principalmente as últimas décadas, temos contribuído muito da gestão que se faz da vida selvagem em Espanha, de tal maneira que muitas destas áreas, ou em muitos destes locais, como nós chamamos da raia, da zona fronteiriça, acabam por beneficiar de muitas populações que são provenientes de Espanha. E é dessas populações que vamos falar. Vamos começar aquilo que eu tinha pensado e que vamos ver hoje é basicamente uma visita a Portugal, que tem como fio condutor a vida selvagem. E a vida selvagem que nós estudamos. Nós, quando eu digo nós, é o meu grupo de pesquisa, a Unidade de Vida Selvagem, que acaba por ter trabalhos um pouco por todo o país e em diferentes espécies, sendo que as espécies principais de pesquisa são precisamente os ungulados. Os ungulados que incluem o javali, os cervídeos e também a cabra montês, como vamos ver mais à frente. Então começamos esta visita aqui por esta região do Nordeste. Chama-se a Serra de Montezinho. Está aqui também o Parque Natural de Montezinho. E como vem, é uma região serrana, praticamente sem pessoas. Não há muita gente aqui. Há alguns pastores, mas que já estão velhos. Portanto, daqui a 20 anos isto está completamente desumanizado. Temos aqui alguns terrenos que chamamos os lameiros. São áreas agropastoris, com rios ainda bastante puros. E a vegetação é essencialmente mediterrânica, aqui cheia de matos, portanto, chamados matos mediterrânicos. E o que é que acontece, o que é que aparece de facto nesta serra que tenha bastante relevo, que tem interesse? Justamente esta espécie, o lobo ibérico. O lobo ibérico porque é uma subespécie do lobo europeu, o Canis lupus, neste caso aqui é o Canis lupus signatus, e que ocorre neste local transfronteiriço. Portanto, toda esta região é, como podem ver ali, partilhada entre Portugal e Espanha. Só para terem uma ideia, e já que o professor Adriano falou de caça, este animal é caçado do lado da fronteira, é caçado em Espanha, e em Portugal não é caçado. Como devem suspeitar, o grande número das alcateias que ocorrem em toda esta região transfronteiriça está do lado português. A população de lobo nesta região está bem, está inclusive a aumentar. Não há muitos conflitos com o homem. E, para terem uma ideia, o lobo é de tal maneira importante para a nossa biodiversidade, para a nossa fauna, que existe uma lei do lobo. A lei do lobo. A lei do lobo é de 1990 e, entre outras coisas, diz que todos os estragos provocados pelo lobo, portanto, qualquer animal que o lobo consome, animal doméstico, deve ser indemnizado diretamente pelo Estado. Portanto, é a única espécie perante a qual o Governo, o nosso Estado, assume a responsabilidade em termos de conservação, indemnizando os proprietários de gado doméstico, seja ovelhas, cabras, vacas, cavalos, etc. E para terem uma ideia, num país que está em crise como Portugal, o ano passado esta conta atingiu os 700 mil euros de estragos, o que tem um peso relevante. E o Governo
apesar de estar em crise, assumiu isto e tem estado a assumir, muitas vezes com alguns atrasos no pagamento, que também pode ter algum aspecto negativo, nomeadamente depois em termos de gestão de emoções das pessoas, mas que, acima de tudo, é interessante aqui realçar esta responsabilidade que o Estado tem perante a conservação de uma espécie. No caso do lobo, aqui nesta região não tem muito que se preocupar, porque o lobo, para além de estar bem, tem à sua disposição as presas selvagens. Fazemos então nesta região a monitorização das populações de lobo, mas acima de tudo das tais presas selvagens. E que presas selvagens são estas? Nós chamamos este animal o veado. Eu já sei que falar de veado aqui no Brasil não é propriamente fácil. Não é só esse, exatamente, há mais. Eu lembro a primeira vez que eu vim ao Brasil, eu sei que está a ser gravado, mas eu posso falar. Em 2004 eu fui à Universidade de Campinas e fui apresentado como especialista em veados. Como devem suspeitar, foi a risota geral. E então fazemos a monitorização de veados. Portanto, basicamente, contamos os animais, fazemos estimativas populacionais, sabemos quantos machos, quantas fêmeas, portanto, o rácio sexual, determinamos estrutura etária e esta é uma espécie que se caça. Toda esta informação que nós conseguimos obter ao longo do ano, através da monitorização constante, é também usada depois em termos de gestão de caça. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esses aspectos. Enquanto que o lobo não é caçado, neste caso aqui o veado é caçado, bem como uma outra espécie que é o corso. O corso é um cervídeo mais pequenino, assim do tamanho de um cabrito. E com este animal também fazemos vários estudos, distribuição, calculamos áreas vitais, essencialmente através de indícios de presença, de excrementos. Aliás, como sabem, quem trabalha em ecologia, o excremento é um material muito importante, não é? Determinamos as áreas vitais, como já referi, e também percebemos de que é que ele se alimenta através da análise das fezes deste animal e não só, e de outros também. Uma outra região onde trabalhamos, que é o único parque nacional que Portugal tem, que é ali naquele pontinho, também uma vez mais transfronteiriço, é o Parque Nacional da Peneda Gerês. Como podem ver aqui, uma área relativamente elevada, atinge os 1500 metros de altitude, não é o ponto mais alto de Portugal, o ponto mais alto de Portugal é Serra da Estrela, com cerca de 2000 metros de altitude, para ser mais específico, 1993 metros. E este maciço montanhoso é bastante interessante, bastante grande, são cerca de 70 mil hectares, bastante grande para Portugal, não é? 70 mil hectares com este tipo de paisagem, também desumanizado e que constitui uma área muito importante para determinadas espécies, nomeadamente a cabra montês. A cabra montês tem uma história muito interessante no nosso país. Esta cabra não existia no nosso país, aliás, nunca existiu. A única cabra que existiu no nosso país era uma subespécie endémica, que era a cabra pirenaica lusitânica, e que foi extinta no final do século XIX. O último exemplar está no Museu de Zoologia da Universidade de Coimbra e data de 1890. Terá sido caçado o último exemplar de cabra lusitânica. Desde 1890 até há muito pouco tempo, até há cerca de 10 anos, houve várias tentativas do governo português em conseguir ter a cabra montês novamente no nosso país, porque a cabra montês é exclusiva da Península Ibérica e os espanhóis, até há bem pouco tempo, sempre fizeram fincapé para nunca ceder animais a Portugal. Por questões políticas, por questões económicas. Só para terem uma ideia, hoje em dia este animal é uma espécie de caça em Espanha, em Portugal não. Isto chama-se o macho montês. Este macho não é muito grande, mas estes cornos ou chifres crescem. E quando estes chifres atingem aqui um determinado tamanho, este macho montês, em termos de caça, um troféu destes pode chegar aos 6, 7 mil euros. E obviamente é um património natural que os espanhóis sempre tentaram manter dentro das suas fronteiras. O que é certo é que em 2001, há a fuga de alguns animais de alguns cercados do lado espanhol. Portanto, temos aqui a fronteira, aqui com este traço escuro. Alguns animais fogem destes cercados e então chegam as primeiras cabras a Portugal, mais de 100 anos depois da nossa cabra ter sido extinta.
Em 2003 tínhamos apenas estes 3 locais com cabra montês, portanto, cerca de 25 indivíduos numa área total de 1000 hectares, e iniciámos a monitorização. Esta população foi monitorizada no início por uma equipa da Universidade de Lisboa. Entretanto, houve aqui uma interrupção relativamente longa e em 2009 a nossa equipa pegou nesta população. Estamos neste momento a monitorizar através de censo com observação direta, binóculos. Portanto, imaginem naquele tipo de habitat que viram, aquelas montanhas, fazer 25, 30 km por dia com os binóculos às costas e os telescópios, etc., para fazer estas contagens. E a fotografia foi feita num dia de sol, mas normalmente está chuva, ou está frio, ou está neve. E neste momento as contagens dão-nos estes indivíduos. Cerca de 600 indivíduos, espalhados por 13.500 hectares, o que demonstra aqui um crescimento, como devem compreender, exponencial. Temos esta área toda já coberta com a cabra, aquela área que apenas tinha aquele núcleo inicial também está a expandir, e o aparecimento de um novo núcleo ali na zona de Castro Laboreiro. Portanto, estamos na presença de uma espécie que está em crescimento, que está a crescer numa área protegida, neste caso num Parque Nacional, que é classificado como Parque Nacional por várias razões. Uma delas é o facto de possuir uma série de plantas endémicas. Como devem compreender, também a cabra é uma cabra, não é? Come tudo o que lhe aparece à frente, basicamente, come toda a vegetação e consome também as espécies endémicas, as tais plantinhas endémicas. A população está a crescer e neste momento já estamos a equacionar o que fazer a esta população. Ainda há alguma área de expansão, de facto. Temos aqui uma área ainda relativamente grande de expansão, mas mais tarde ou mais cedo está atingido a capacidade de carga e a partir daí vamos com certeza ter que equacionar a caça de uma espécie que até agora é uma espécie que está considerada criticamente em perigo no estatuto da UICN para Portugal e provavelmente vai ser uma população que mais tarde ou mais cedo vai ter que ter algum método, algum processo de controle e a caça pode ser um desses processos. Passamos agora a uma outra realidade, mais no centro do país, mais próximo de Aveiro. Aliás, uma parte desta serra pertence a Aveiro. E aqui a realidade é bem diferente daquelas que vimos anteriormente. Porque temos mais população, temos aquilo que nós chamamos em Portugal as aldeias, e fruto da política energética do nosso país, há cerca de 15 anos para cá, em praticamente todas as serras do centro e norte do país, com exceção precisamente daquelas duas que vimos, do Gerês e do Montezinho, todas as restantes serras estão, neste momento, ou são alvo de projetos de parques eólicos. Para terem uma ideia, neste momento Portugal é o 4º país, a nível europeu, o 4º maior produtor de energia eólica. E o que é que ocorre neste local? Também ocorre o lobo, mas aqui estamos numa situação completamente diferente porque o lobo não tem presas naturais. Enquanto que nos outros locais, tanto em Montezinho como no Gerês, embora eu no Gerês não tenha falado do lobo, o lobo não causa tantos conflitos, especialmente em Montezinho. Aqui a problemática é bem maior. E é bem maior por facto de não terem presas, mas também pelo facto de estas populações das quais eu estou a falar serem as populações mais isoladas, as populações de lobo, ou as alcateias de lobo, mais isoladas de todo o país. Esta é a distribuição de lobo no nosso país. Como veem, há aqui o núcleo a norte deste rio, que é o Rio Douro, que deságua no Porto. É deste vale que vem o famoso vinho do Porto, não é? E estas alcateias a norte estão relativamente bem, portanto aqui a do Gerês, aqui as de Montezinho. Estas alcateias a sul estão com sérios problemas de conservação, estão isoladas, como referi, isoladas não só em termos físicos, como também em termos genéticos. Neste momento, portanto, temos essa informação que são populações extremamente frágeis, inclusive em termos de diversidade ou de variabilidade genética. O que acarreta bastante aqui um trabalho muito mais sério, muito mais rigoroso em termos de conservação. E estas são as populações que estamos a monitorizar através de uma rede de transetos que foi estabelecida nesta região e, portanto, mensalmente estes transetos são percorridos por uma equipa da nossa unidade e esta monitorização é essencialmente feita à base, uma vez mais, dos chamados cocozinhos ou excrementos de lobo. Os excrementos são georreferenciados e
utilizamos, obviamente, esta ferramenta extraordinária que é a genética, que nos possibilita hoje em dia saber quantos animais existem em cada alcateia, em cada uma daquelas 3 alcateias que eu referi, e destes animais, quantos machos e quantas fêmeas. Temos aqui já uma série de informação extremamente válida, como devem compreender, sob o ponto de vista da conservação da população ou das alcateias de lobo mais sensíveis da Península Ibérica. Mas para além de estarmos a trabalhar com o lobo, estamos a trabalhar também na possível reintrodução de presas. E a presa natural que foi escolhida foi o corso, portanto, o corso que é o tal cervídeo mais pequeno que eu já tinha mostrado lá em cima em Montezinho. E o que é que fizemos com o corso? Portanto, o corso, primeiro, foi feita uma monitorização de corso, percebemos que não há corso nesta região. Há aqui uns vestígios de corso mais a norte, mas, portanto, essencialmente, esta região não tem corso. Portanto, os lobos que existem ali estão completamente dependentes das espécies ou das formas domésticas, nomeadamente de ovelhas e cabras. Então fizemos um Habitat Suitability Index, um índice de adequabilidade de habitat, pegando não só nas variáveis respeitantes à biologia do corso, que é a nossa conhecida por todos os outros trabalhos que desenvolvemos no nosso país, como também sobrepomos ou cruzamos com a informação do terreno, portanto, desde do coberto vegetal, da disponibilidade alimentar, da tranquilidade, portanto, vários aspectos que são aqui intersetados, de modo a produzirmos estes mapas de adequabilidade, que nos dão aqui adequabilidades altas nos núcleos mais a verde e baixas nos núcleos mais vermelho, que normalmente são áreas de maior pressão humana, de estradas ou maciços pobres em termos de coberto vegetal. E daqui conseguimos esta informação que pelo menos 3 núcleos podem ser viáveis sob o ponto de vista da reintrodução. E se tudo correr bem, este ano ainda, novembro, dezembro, irá proceder-se à reintrodução de um cervídeo nesta região, de modo a fornecermos então as presas, ou começarmos a fornecer as presas naturais para o lobo, e então aí tentarmos reduzir os estragos que este animal provoca nas formas domésticas. Paralelamente a este processo de reintrodução, que está a ser preparado, avançámos também para um trabalho de genética, de caracterização da população de corso a nível nacional, isto porque se nós estivermos envolvidos num processo de reintrodução, e nós temos bastante experiência nisso, uma das regras, ou um dos guiões, é por assim dizer, o documento da UICN, não é? União Internacional para a Conservação da Natureza, que tem regras devidamente definidas, e um dos aspectos que é ali focado e que é fundamental é a pureza genética ou a proveniência genética dos animais. E nós desconfiávamos que em Portugal estava uma grande confusão em termos genéticos. Isto porque não só os nossos reis já tinham andado a fazer translocações de animais de vários pontos da Europa, como também mais recentemente a sul do Rio Douro tinham sido feitas muitas reintroduções com animais provenientes de França. Então nós fizemos esta caracterização. Estes são os animais a sul do Rio Douro e cá está um perfil completamente diferente. Como nós costumamos dizer, estes animais aqui falam francês. Portanto, são os tais provenientes de França. Depois temos no tal Parque Nacional da Peneda Gerês, naquele ponto onde vimos a cabra, algo bastante específico, aquilo que nós definimos como um ecótipo de toda esta região norte e que já tinha sido também identificado de alguma forma noutros trabalhos. E depois toda a região norte, principalmente aqui Montezinho e depois a Galiza e aqui as Astúrias, portanto também pegámos animais provenientes de Espanha, aqui uma mistura, por assim dizer, de várias influências. Então, com este cenário, aquilo que está definido, aquilo que foi definido pela equipa e também com o acompanhamento de outras pessoas, foi que os animais, para a reintrodução naquele local, deverão ser prioritariamente provenientes do nosso ecótipo, portanto, do ecótipo nacional do Parque Nacional da Peneda Gerês. E, portanto, se tudo correr bem, lá para novembro deste ano, novembro, dezembro, teremos este cenário nesta serra, portanto, com a reintrodução do corso neste maciço, de modo a fornecer, então, uma presa natural para o lobo. Um dos locais onde temos andado a trabalhar há mais tempo, há cerca de 15 anos, é aqui na Serra da Lousã, também aqui centro do país. A Serra da Lousã que tem uma diversidade de matos, deste matagal mediterrâneo bastante interessante, sobrepondo com áreas de floresta, nomeadamente de resinosas, as coníferas, e também aqui salpicadas por algumas folhosas
em toda esta região. Aqui são castanheiros, e onde nós adquirimos durante muitos anos toda esta experiência de reintrodução. Aqui estão os tais cursos franceses que foram reintroduzidos. Na altura ainda era aluno de licenciatura e portanto, estive de alguma forma envolvido no processo, mas do ponto de vista mais de uma ajuda física. E temos também o famoso veado, que foi também reintroduzido nesta serra. Este aqui já é um animal que terá nascido na Serra da Lousã. E só para terem uma ideia, uma vez mais pegando na caça, este animal na Europa, quando se olha para um animal deste, sim senhor, é muito bonito, é muito corpulento, tem toda esta vistosidade, mas a maioria das pessoas olha para ele com o sentido de troféu. Estamos na presença de um troféu. E o troféu do veado são estas estruturas aqui que são as hastes que são estruturas caducas, como sabem, todos os anos caem, todos os anos se renovam. Neste caso aqui, este veado tem 23 pontas. É um veado que será uma medalha de ouro, com certeza. Uma medalha de ouro que só pela haste, estamos a falar de um animal que pode chegar aos 4.000 euros direto. Depois tem a carne, tem o processo de caça, não sei o quê. Portanto, para caçar um animal destes, 5.500 euros, com certeza. E falamos em dinheiro, porque é que este dinheiro é interessante? É interessante porque, normalmente, nestas situações, este dinheiro depois reverte a favor da conservação. Reverte a favor do conhecimento. Reverte a favor da gestão destas populações. Esta é mais uma população caçada. Nós fazemos o acompanhamento da população ao longo do ano. Um dos momentos mais importantes, mais interessantes para fazer a monitorização, o monitoramento, é na altura da berreia, da brama, portanto ali para setembro, em que os machos vêm para as comiadas, para as áreas mais elevadas da serra, emitem estes bramidos muito fortes, parecem umas vacas a mugir, e afastam os outros machos, portanto estão a marcar o território, atraem as fêmeas, muitas vezes as fêmeas vêm acompanhadas pelas crias desse ano, e portanto temos um cenário muito interessante para fazer uma contagem da população com uma estimativa bastante relevante. Então, nesta fase, fazemos o acompanhamento mais científico, mas também, muitas vezes, é o momento de abrirmos esta possibilidade à sociedade. E este é um aspecto que nós tentamos sempre equilibrar na nossa pesquisa. Porque, se formos a ver bem, a sociedade é que acaba por nos suportar. Em muitas situações de pesquisa, é a sociedade civil que acaba por suportar a pesquisa, e é também importante que eles saibam o que é que nós andamos a fazer, até para o processo ser mais credível. E há momentos da nossa pesquisa em que se pode abrir um pouco à sociedade essa possibilidade, deles próprios serem pesquisadores durante um dia ou uma semana. E este é um dos momentos em que fazemos isso, em que trazemos as pessoas, eles vão para a serra, ficam a observar os animais, tiram alguns dados. Alguns destes dados são usados, outros nem por isso, mas é uma forma de facto demonstrar que a ciência está ao alcance de todos, que há aqui uma certa justificação para as pessoas cada vez mais terem em conta que a ciência, ou que através da investigação, ou da pesquisa, aliás, nós em Portugal dizemos investigação, eu sei que aqui no Brasil a investigação é mais policial, mas a pesquisa é credível. E este conhecimento todo tem a ver não só com a questão da gestão, conhecimento científico. Posso assumir que esta é a população de veados da Península Ibérica, de Portugal com certeza, da Península Ibérica também, uma das que tem mais conhecimento científico gerado. Já são várias publicações científicas que estão associadas a esta população, e mais ainda que estão neste momento a ser preparadas. E este conhecimento é importante não só para a gestão, estamos a falar de espécies que também provocam estragos, neste caso aqui na silvicultura, nos povoamentos florestais, e que são espécies caçadas. E aqui a situação é tão interessante que toda a informação, todos os dados que nós temos de estimativas populacionais, de densidades, nas várias partes de todo este maciço serrano, funcionam de base à atribuição, por exemplo, de cotas de abate para os caçadores. Nós, anualmente, são definidas cotas de abate nas diferentes áreas de todo este maciço montanhoso, e estas cotas de abate, que podem indicar, sei lá, 10 animais, dos 10 animais, 5 são machos, 5 são fêmeas, ou 6 são fêmeas e 4 são machos, os caçadores têm que respeitar. E todos os anos há uma atribuição de novas cotas de abate, consoante todo o trabalho de base que é feito. Portanto, isto é um trabalho relativamente inédito no nosso país, e que, uma vez mais, tem toda uma base científica para sustentar a exploração de caça. Isto é algo que, a nível europeu, acontece com frequência, em países como a França, como a Polónia, como a Alemanha,
principalmente países da Europa Central, que em Portugal e em Espanha já vai acontecendo em alguns locais, mas, de uma forma geral, ainda se está a caçar, muitas vezes sem ter conhecimento daquilo que se está exatamente a fazer. Não podia deixar de falar do javali. O javali, como podem ver neste mapa, está neste momento por todo o país, mas nem sempre isto aconteceu. O javali, para terem uma ideia, nos anos 60, do século passado, era considerada uma espécie quase como protegida. O javali aparecia na bibliografia como uma espécie que era proibida caçar fora de terrenos morados. Ela estava concentrada, o javali estava concentrado em algumas regiões montanhosas do país. Hoje em dia aparece javali nas dunas, junto ao mar, junto ao Oceano Atlântico, à procura de restos, de comida, de muitas coisas que muitas vezes o mar traz. E é a espécie de caça maior, mais importante do nosso país. Este cenário, isto aqui é o processo, ou é o resultado de uma montaria aos javalis. A montaria é um processo de caça muito tradicional em toda a bacia do Mediterrâneo. E é um cenário perfeitamente normal entre outubro e fevereiro, todos os anos. Ocorrem estas montarias ao javali, portanto aqui com um resultado relativamente bom. Em média temos uns 10, 15 javalis por ano, se for por montaria, aliás, se for no sul do país. Se for mais para o centro, este número reduz. E depois, para além de ser um processo de caça, é também, diria, um processo social. As pessoas encontram-se, normalmente estas montarias ocorrem no interior do país, portanto aquelas aldeias acabam por ficar muito ativas durante um determinado período do ano. Normalmente um período do ano em que tradicionalmente o turismo é muito baixo. Estamos a falar do outono e inverno em Portugal. E contribui muito para a própria economia local, para aquilo que se chama desenvolvimento rural. Aqui a caça também contribui para o desenvolvimento rural, principalmente desta faixa interior do país. Obviamente, tendo este, como eu costumo dizer, material biológico à nossa mercê, há que o estudar. Isto foi o que eu fiz durante mais de 10 anos da minha vida, em que acompanhei estas montarias. Diga-se de passagem que também são encontros gastronómicos muito interessantes, portanto, e temos sempre a associar uma coisa à outra. E pronto, estudei nas mais diversas componentes, ecológica, sanitária, genética, etc. Eu vou apresentar apenas alguns resultados. Uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, foi captura de javalis em caixas de armadilhas, de modo depois a marcar alguns animais para estudar o área vital, etc. Este aqui foi um caso excepcional em que entraram 7 javalis num capturador. Aqui uma fêmea e depois mais 6 crias, sendo que 3 crias eram dela e outras 3 não eram desta fêmea, eram de outra fêmea que andava ali à volta. Fizemos também, portanto, para além da questão das biometrias, aqui a análise, portanto, os animais eram mortos e nós chegávamos, abríamos os animais e tirávamos os órgãos que normalmente, as chamadas vísceras, não é? Que normalmente os caçadores não querem, não é isso que vão comer. Então nós aproveitávamos, entre aspas, para a ciência, aquilo que os outros rejeitam. Então, era o estômago para terminarmos a dieta, já vamos ver. Aqui com os olhos fazíamos a determinação da idade através do peso seco dos cristalinos. Também é uma técnica muito usada principalmente para lagomorfos, para roedores. Nós também aplicámos no javali, com alguns dados interessantes. Aqui a análise da dieta e depois também a reprodução. Especialmente numa altura em que grande parte das fêmeas estão prenhes. Fêmeas adultas, janeiro, fevereiro, quase 100% das fêmeas estão prenhes. Vamos falar um pouco mais à frente. Sob o ponto de vista da dieta, isto num trabalho feito no centro do país, verificou-se que cerca de 30% da dieta é baseada em azeitona. Estamos a falar de uma dieta de outono e inverno. Portanto, é nesse momento que cai a azeitona, portanto é natural que isso aconteça. Também uma boa porcentagem de bolotas, cerca de 20% de frutos dos carvalhos, sobreiros, etc. Está aqui o milho. O milho aqui, nós não tomamos em conta este milho, porque muitas vezes este milho são grãos de milho que são colocados no terreno precisamente para atrair os animais àquele local, para os fixar no local onde depois vão caçar. Portanto, isto é entre aspas, alimento artificial. Portanto, não conta aqui para as questões mais naturais. Depois temos aqui o arum itálico, que é um jarro, que é uma bolbosa, aquelas plantas bolbosas. Eles com aqueles hábitos forçadores andam à procura também deste material subterrâneo. Outras plantas. Animais, a matéria animal cerca de 5%, 5-10%, portanto faz com que o javali seja considerado um omnívoro, como sabem. E aqui nos animais temos desde roedores, caracóis, minhocas,
Uma vez, por exemplo, apareceu um estômago de javali com 34 bicos de frango. E achámos aquilo muito estranho. Depois fomos ver qual era a localização desse animal e era numa área, ele era proveniente de uma região onde havia muitos aviários. E quando há uma mortandade de frangos, de aviário, eles pegam nos frangos e colocam lá pela floresta, e o javali, sempre que passa e há carne morta, ele consome. É por isso também chamado muitas vezes um polícia sanitário, porque contribui para a sanidade dos ecossistemas. E essa foi uma das provas. Portanto, de facto, carne morta ou um animal morto, o javali consome. A matéria mineral, que há quem diga que é consumida involuntariamente, ou há quem diga também que é voluntariamente para facilitar o processo digestivo, mas obviamente que aqui haverá uma relação direta com o tal milho que é colocado no chão, e muitas vezes, pelo meio dos grãos de milho, certeza que vem pedrinhas várias. E aqui a castanha sativa, portanto, a castanha, portanto, mais um fruto silvestre que é consumido pelo javali. Portanto, aqui a ideia principal é um omnívoro com uma componente animal mais reduzida e que depende muito da sazonalidade da disponibilidade de alimento. Neste caso aqui, como foi outono e inverno, lá está a azeitona. Se passarmos para outras alturas do ano, com certeza que vamos ter variações. Em termos de reprodução, fizemos então este trabalho que era para perceber o período das montarias entre outubro e final de fevereiro, de que forma é que estava a influenciar ou pode influenciar a questão da reprodução, e verificámos que 32% dos nascimentos ocorrem em pleno período de caça. De nascimento, portanto, as cópulas atingem quase os 100%. Isto, obviamente, foi um trabalho feito no sentido de, primeiro, perceber todos estes mecanismos sob o ponto de vista da reprodução e depois perceber até que ponto é que se justificaria, por exemplo, uma alteração do calendário de caça. E isto poderia fazer sentido se estivéssemos a falar de uma espécie protegida, uma espécie que realmente tem um estatuto relativamente elevado, mas com certeza que se fosse assim também não era uma espécie de caça. Mas quando falamos de uma espécie como o javali, que causa problemas, causa estragos avultados na agricultura, na floresta, mesmo em certas atividades do homem, esta questão não se coloca tanto. É claro, a caça aqui é claramente um processo de controle da população, e caçar fêmeas prenhes é um processo de controle da população também. Há aqui claramente uma informação, sob o ponto de vista de gestão, muito importante, e o gestor de caça, portanto, cada área de caça, cada unidade de caça é gerida por um gestor, e aqui o gestor tem uma ferramenta que lhe permite dizer assim: olha, este ano tive que gastar 5.000 euros em prejuízos causados pelo javali. E eu tenho que reduzir a minha população a um ponto em que não haja conflito com a agricultura. E, portanto, nesse ano vai definir a sua cota de abate, quais são os animais que vai incentivar o abate, e com certeza que aí ele vai incentivar o abate de fêmeas prenhes de modo a reduzir a população. Noutras situações não se justifica o abate de fêmeas prenhes porque quer que a população aumente, porque houve um surto de uma doença qualquer e a população reduziu muito, ou a população, como se deslocam muitos javalis, pode ter ido para outro local e ele precisa que a população aumente ali, e então aí vai evitar o abate de fêmeas. Fêmeas que a partir dos 2 anos de idade, naquele período, de janeiro, fevereiro, quase 100% das fêmeas estavam prenhes. Uma outra abordagem que fizemos relativamente ao javali, aqui com a colheita de sangue destes animais, foi, uma vez mais, a questão da genética, a estruturação genética da população de javali a nível nacional, e em 2006 a população de javali estava um pouco como esta figura espelha, que, como podemos ver aqui, há estruturação. Havia estruturação. Neste momento, provavelmente, o cenário é outro. Há aqui claramente um grupo mais a norte do país, um grupo mais a centro, que está aqui a azul, e um grupo mais a sul do país. Hoje em dia, com certeza que já começa a haver uma maior uniformidade. O que é certo é que isto dá-nos claramente indicação de que este aumento extraordinário da população de javali é fruto de populações ou de núcleos populacionais muito concentrados, muito localizados, e que em muito pouco tempo houve esta explosão. O tal fenómeno do bottleneck, ou do efeito de gargalo de garrafa, em que, uma vez mais, está espelhado também nesta abordagem. Provavelmente em 2020, quando fizermos uma nova caracterização genética da população de javali, já isto está muito mais uniformizado. Estamos a falar de um animal que pode percorrer 20, 30 km numa noite, e que, para um país que tem 500 e tal quilómetros desde aqui até ali, não é muito difícil, portanto, haver aqui
mistura, por assim dizer, destes grupos. Depois também nos permitiu aqui verificar alguns aspectos interessantes. Por exemplo, este animal aqui, que tem cerca de 90% de informação de ser do Sul, provavelmente foi um animal translocado para aquele local. O javali é proibido translocar em Portugal. Portanto, uma vez mais, ou aqui também a genética, e isto também se aplicou, entretanto, a outros trabalhos que fomos desenvolvendo, aplica-se muito, ou usa-se muito na questão da forense, né? A questão do furtivismo, a questão de perceber estes fenómenos que não são naturais e que pode ter, obviamente, também aqui algumas implicações, até em termos legais. Depois, um aspecto interessante é este aqui, desta população que está cercada. Ela aqui está cercada e ela, de facto, está cercada. É uma população proveniente de uma tapada do rei, do último rei. Esta população é gerida pelo Estado, é na Tapada Nacional de Mafra, relativamente perto de Lisboa, portanto, Lisboa é por aqui. E é uma população considerada a população padrão do nosso país. E que, sem querer, era considerada a população padrão. E só para terem uma ideia, se nós quisermos fazer uma criação de javali em cativeiro, em Portugal, e chegarmos ao Estado e dissermos assim, olha, eu não tenho animais, não tenho javali, estou a começar do zero, e quero que me digam onde é que eu posso ir buscar animais. O Estado normalmente diz, vão à Tapada Nacional de Mafra, porque é considerada a população de referência. E faziam-no sem ter este trabalho. E o que é certo é que este trabalho veio-nos indicar que os animais provenientes da Tapada de Mafra têm informação mais ou menos proporcionalmente de todas as populações portuguesas, ou de todas as subpopulações, ou todos os grupos portugueses. Portanto, sem querer, muitas vezes acontecem aqui fenómenos engraçados. Eu depois fui ver a proveniência destes animais. São animais que vieram de Espanha, outros de Marrocos e outros de Portugal. Portanto, também já está tudo muito, muito misturado. E abandonemos agora um pouco os ungulados e passamos aos carnívoros. Com os carnívoros temos utilizado essencialmente técnicas de armadilhagem fotográfica. Temos várias pessoas que estão neste momento a utilizar esta técnica, não só em Portugal, Espanha, como também aqui no Brasil e noutros locais. Já vamos falar mais à frente. E, claramente, uma das espécies que diria é mais relevante, penso que é a espécie bandeira em termos nacionais, aliás, até diria em termos ibéricos, é o lince ibérico. Como sabem, é o felino mais ameaçado do mundo. E, através desta técnica, conseguimos identificar individualmente os vários animais, não é? Esta espécie, como também devem saber, se não sabem, ficam a saber agora, é uma espécie que existe apenas na Península Ibérica, o próprio nome indica, lince ibérico, e dentro da Península Ibérica, em termos naturais, oficialmente só ocorre em Espanha. Os animais estão todos devidamente caracterizados, identificados, têm um nome, etc. Mas em Portugal já não se vê lince ibérico em estado selvagem há mais de 10 anos. Até que há cerca de um mês eu estava no sul do país, andava alguns por aqui para fazer lá um trabalho sobre curso, aqui nesta zona litoral, e fui abordado por um caçador. Um caçador que me conhecia, disse, professor e tal, não sabe da novidade? Não, encontramos um lince aqui na nossa zona de caça. Isto veio de um caçador, não é? Para vocês perceberem como é que a mentalidade de muita gente, nomeadamente gente ligada à caça, que teoricamente são pessoas que não lhes interessa tanto estas questões da conservação, tiveram esta sensibilidade. Eles, de facto, tinham umas câmaras fotográficas nos cevadouros de javali. Cevadouros são aqueles locais onde se coloca o milho e tal, para atrair os animais, porque eles caçam o javali nesta altura do ano através de processo de espera nas noites de lua cheia. E tinham lá a câmara fotográfica e há um dia em que tiram uma fotografia daquilo que lhes pareceu ser um lince. Pegaram na fotografia, mandaram para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que é o nosso IBAMA, e de facto eles confirmaram, isto parece lince. E foram ao local, perceberam que era lince, viram pegadas, pediram silêncio aos caçadores, eles mantiveram silêncio, não houve aqui a notícia não saiu deste meio mais restrito. Passado poucos dias, no dia 26/5, tem aqui a data, uma vez mais o mesmo lince. Portanto, estas foram as primeiras fotografias. Esta foi a segunda fotografia. E pronto, e a partir daí o Estado assumiu, temos novamente lince em Portugal. Pelo menos neste momento temos lince em Portugal. E reparem onde é que este animal foi encontrado. Isto é o Oceano Atlântico. Portanto, estamos alguns por ali. Este é um animal que está devidamente identificado, sabe-se o nome dele, sabe-se quem são os pais, está com uma coleira de GPS, embora já não funcione há um ano e meio, e é um animal proveniente de Doñana. Doñana, tanto aqui é o sudoeste alentejano, Doñana é alguns por aqui. O animal terá feito cerca de 250 km até chegar ao Oceano Atlântico.
não sei o que é que ele lá encontrou. O que é certo é que atravessou praticamente o Alentejo todo. O Alentejo, só para terem uma ideia, tem muitas redes de caça, tem muitos obstáculos. O que é certo é que o lince ultrapassou tudo, até chegar a este ponto aqui, fica a menos de 1 quilómetro do Oceano Atlântico. Portanto, o que podemos dizer é que neste momento existe lince em Portugal. Neste momento, quer dizer que já há 2 ou 3 anos atrás houve um lince que veio de Espanha, andou ali naquele bocadinho de Portugal e voltou outra vez para a Espanha. Esteve 18 horas, o que foi em Portugal. Este aqui, pelos vistos, está há mais tempo. E quando eu digo que não existe lince em termos naturais, é porque existe lince em cativeiro. Em Portugal existe um centro de reprodução de lince que pertence a uma rede ibérica de reprodução de lince. Existem 3 centros em Espanha e um centro em Portugal. E para terem também uma ideia sobre o sucesso da reprodução desta população em Portugal, que é aqui no Algarve, aqui assim um pouco mais a sul, o ano passado houve a reprodução com sucesso de 17 novos linces. 17, que é o recorde a nível mundial de linces em cativeiro. E qual é a ideia destes centros de reprodução, que já está a acontecer em Espanha, é que estes animais venham a ser reintroduzidos em estado selvagem, não só em Espanha como em Portugal. E neste momento está a ser feito um grande trabalho de preparação dos ecossistemas para se proceder à reintrodução de lince em Portugal, provavelmente nesta região aqui fronteiriça, uma vez mais, para estar mais perto da população de Doñana, aqui assim no Guadiana, na margem esquerda do rio Guadiana, é onde se está a fazer mais esforço. E quando eu digo esforço, é esforço com uma das presas principais, ou a presa principal, que é o coelho bravo, a recuperação do coelho bravo, que por sua vez também é uma espécie de caça. Então aqui temos esta dualidade, portanto temos que proteger uma espécie que é a presa principal do felino mais ameaçado do mundo, mas que por sua vez é a espécie mais apetecida pelos caçadores. Então há aqui todo um trabalho, não só do ponto de vista científico, de gestão, de recuperação, como também do ponto de vista social, que, como sabem, quem trabalha estas questões mais de ecologia, há aqui um grande cruzamento entre a ciência e a questão da sociologia. E da sociologia, do contacto com as pessoas. Uma das outras espécies de carnívoros que também monitorizamos é a raposa, também um carnívoro muito comum em toda a Europa, como sabem, em algumas cidades da Inglaterra, entra pela cidade dentro, portanto faz parte da fauna urbana. Em Portugal também já em alguns locais urbanos isso acontece. Também através desta técnica de camera trapping ou de armadilhagem fotográfica conseguimos fazer a individualização dos animais. Mais difícil, obviamente, no lince, né? É preciso mais experiência. E a raposa é um dos 2 carnívoros que se podem caçar no nosso país. É também uma espécie de caça. Em termos de caça, temos vários mamíferos. Temos os grandes mamíferos, que são o veado, o javali e o corso. Depois temos mais outros, que é o gamo, o muflão o gamo e o muflão. A cabra ainda não é. Poderá vir a ser um dia. E depois temos a lebre e o coelho. E os carnívoros. Temos a raposa e o saca-rabos, que já lá vou falar nele mais daqui à frente. Para além de monitorizar a raposa, acabamos por ter que monitorizar também outras espécies de carnívoros. Aqui a gineta, que é um carnívoro que é muito associado à África, mas que também é muito comum no nosso país. E aqui a fuinha, a Martes foina, também distribuído por toda a Europa. E, obviamente, estando a estudar os carnívoros, acabamos por estudar também as suas presas. Este é o tal coelho bravo, que temos que estudar, como também fazer gestão. Isto aqui são os moroços, as tocas que são construídas, pelo menos faz um monte de terra e tal, para proporcionar esta possibilidade aos coelhos de fazerem as suas tocas. Portanto, isto é uma forma de gestão destas populações, portanto, está também a ser desenvolvida nos locais potenciais para a reintrodução do lince. E temos, ainda assim, que estudar muitas vezes as populações de micromamíferos, principalmente através de captura com armadilha Sherman. Aqui um Apodemus silvaticus, um dos ratos mais comuns, e também ainda os musarães. Portanto, não estamos só concentrados nos ungulados, acabamos por ter que abrir um pouco mais para outros grupos de mamíferos. E depois, quando se começa a trabalhar com tudo isto, vamos desenvolvendo várias técnicas, várias ferramentas que usamos no estudo de todas estas populações. Uma delas, que acabámos no ano passado, é a coleção de pelos dos mamíferos terrestres ibéricos. Conseguimos pelos de todos os mamíferos terrestres ibéricos,
Portanto, também alguns que não existem em Portugal conseguimos de Espanha. E neste momento está pronto para publicar este Atlas dos pelos dos mamíferos terrestres de Espanha e Portugal, que, como devem compreender, tem uma utilidade bastante grande na identificação de pelos, não só nos excrementos, como noutras situações em que encontramos no terreno. Mas para além desta técnica, que já não é assim tão inovadora, estamos a avançar para outras técnicas mais inovadoras, como esta aqui da cromatografia gasosa compreensiva bidimensional. Isto não me assusta um pouco, que é uma cooperação que temos com o nosso departamento de Química, que tem lá um equipamento que permite a distinção por exemplo, nós no nosso caso estamos a aplicar a excrementos, e a distinção é feita essencialmente através dos compostos fenólicos. Só para terem uma ideia, a máquina é de tal maneira desenvolvida que um dos projetos que eles estão a avançar é, através do nosso hálito, perceberem que doenças é que temos. Então, esta pessoa da Química, que é a minha colega, minha amiga, chegou a pedir que gostava de aplicar isto à biologia ou à ecologia. Eu disse, olha, daquilo que eu estou a ver que emite muito cheiro é o excremento. Vamos então analisar excrementos e chegamos a estas conclusões interessantes de que espécies relativamente próximas, como é o caso do veado e o gamo, há aqui uma clara distinção, embora seja ainda assim mais próxima do que, por exemplo, com o excremento da lontra, que esta sim aparece bem afastada. Com esta técnica estamos a distinguir não só espécies, como dentro da mesma espécie macho e fêmea, e, por exemplo, dentro das alcateias do lobo, conseguir distinguir o macho alfa, o beta, etc. A posição social dentro, neste caso, de uma alcateia, através dos compostos fenólicos de excrementos. Quais são as grandes vantagens desta técnica relativamente à genética? Mais rápida e, essencialmente, mais barata. Muito mais barata. O que é preciso ter é a máquina, mas a máquina já existe, portanto, a partir daí, a análise, de facto, fica bem mais barata do que a genética. Portanto, isto em termos de inovação. Portanto, há um ou outro aspecto em que tentamos andar um pouco mais à frente. Este artigo aqui está submetido, está quase pronto está quase a ser publicado. Uma das espécies de carnívoros que temos, de facto, um trabalho mais abrangente é este saca-rabos. Eu, quando mandei este nome para o professor Adriano, ele teve que mudar no resumo, porque achava que aqui no Brasil ninguém ia conhecer este saca-rabos, ou mangusto. Se calhar mangusto é um nome mais familiar. Ele é saca-rabos porque eles são gregários, em grupo, e normalmente o de trás segue a cauda ou o rabo do anterior. Então é o saca-rabos. Todos assim, tipo uma cobra, também os espanhóis chamam a culebra andante ou algo assim, que é um comportamento que eles têm. Daí este nome de saca-rabos. O saca-rabos até há muito pouco tempo era dado como uma espécie exótica e invasora no nosso país. Ele existia apenas aqui no Alentejo e no Algarve, portanto na zona sul do país, em toda esta região sul. E em 20 anos ele expandiu-se para norte assim de uma forma extraordinária. Em pouco tempo já ultrapassou o famoso Rio Douro, que eu já hoje falei aqui várias vezes. Portanto, já está a norte deste Rio Douro. E isto suscitou-nos uma série de curiosidades, tanto mais que estamos a falar de uma espécie que é uma espécie também de caça. Portanto, quando eu falei que havia a raposa, havia outro que era o saca-rabos. Este é o saca-rabos. E para terem uma ideia, o saca-rabos é caçado em Portugal, não é caçado em Espanha. Em Espanha é espécie protegida. E na Europa toda só existe em Portugal e Espanha. E como eu costumo dizer, o saca-rabos só é caçado legalmente em todo o mundo em Portugal, porque só existe em Portugal e Espanha. A Espanha é protegido. Existe em África. Em qualquer um destes países não há lei de caça relativamente ao saca-rabos. Portanto, nós temos aqui uma situação privilegiada. E a situação é de tal maneira interessante ou não, que os dados de caça dão cerca de 8.000 saca-rabos caçados por ano em Portugal. 8.000. Imaginem o material biológico que está a ir cana abaixo. E nós, ao entender toda esta problemática, também este crescimento exponencial em termos territoriais, em termos numéricos, avançámos para um projeto que tem como base essencialmente a genética. O financiamento veio via genética, uma vez mais. Mas, como os animais nos chegam ao laboratório inteiros, porque enquanto que o javali, eles ainda comem a carne, o veado também, da raposa ainda tiram uma pele. Os saca-rabos não querem saber, os caçadores não querem saber isso para nada. Então, mandam-nos para o laboratório os animais inteiros. Então, estamos a pegar no animal, desde o focinho até à cauda, em tudo, em todos os aspectos. Desde, obviamente, as biometrias. Só para terem uma ideia, temos neste momento uma coleção de crânios de mangusto de 500 e tal crânios.
A nossa amostra total está nos 650 animais de todo o país. Depois estamos a fazer a dieta, também não se sabia nada, sabe-se muito pouco sobre a dieta dos sacarrabos ao longo do ano, e por várias regiões do país. Depois podemos fazer por estação do ano, por área montanhosa, área de planície, etc. Reprodução, também não se sabia até agora, estamos a tratar desses dados, quantas ninhadas uma fêmea tem por ano, qual é o tamanho médio da ninhada. Esses dados básicos da ecologia não se sabe nada, estamos a trabalhar nisso. Estamos a trabalhar na condição física, estamos a trabalhar em coisas como metais pesados. Uma outra equipa da química quis pegar nos metais pesados dos sacarrabos, lá na análise de vários órgãos, fígado, rins, etc. Estamos a pegar também na parte parasitológica, na parte de parasitas externos e internos. Estamos a pegar também nos vírus e bactérias, isto com parcerias com outras universidades do país, com tuberculose, por exemplo. O último artigo que já saiu, um dos primeiros e últimos que já saiu sobre os sacarrabos, foi um parvovírus novo que saiu agora na PLOS One. Portanto, basicamente eu penso que muitas das coisas que se vai aqui descobrir relativamente ao mangusto vão ser completamente novas para a ciência. Portanto, temos aqui... há pouco o professor Adriano dizia-me assim, em Portugal já deve estar tudo conhecido, ou na Europa já deve estar os animais e tal. E é um facto, nós chegamos ali a um ponto em que já temos muito pouca coisa para... algumas coisas, de vez em quando temos sempre até mais criativos, mas o sacarrabos não se sabia realmente nada. E tudo o que vai sair, e daqui para a frente penso que a produção vai aumentar bastante, é tudo novo. E claro, a questão da genética, que foi isso que nos levou a termos uma aprovação do nosso CNPq, a chamada Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, que nos permitiu então também fazer aqui esta abordagem genética, a questão da caracterização, e perceber até os fenómenos ecológicos através da genética. É essa essencialmente a base deste projeto. Portanto, eu penso que nos próximos 2, 3 anos vai haver uma produção científica muito considerável à volta deste mangusto, deste Herpetes ichneumon. E avançando, ainda dentro dos carnívoros, temos também uma linha ligada aos impactos das estradas nas comunidades de fauna, principalmente de carnívoros. Aqui é um texugo, não sei se conhecem, melos. E este trabalho tem por objetivo não só perceber o impacto, como, por exemplo, também avaliar a eficiência das passagens inferiores, superiores. Parece que é um assunto que agora o Brasil está a começar a abrir os olhos para esta área. Nós já temos muita experiência neste aspecto. Temos uma pós-doc aqui, a Clara Grilo, que é uma das responsáveis por esta linha. Aliás, ela está a terminar um livro com colegas brasileiros sobre esta temática, penso que está para sair, e para o ano, tanto quanto sei, penso que em fevereiro vai haver um congresso aqui no Brasil sobre esta temática, penso que é em Lavras, na Universidade de Lavras, em Minas Gerais. E ela está envolvida desde o primeiro momento, já com equipas brasileiras, também neste aspecto. Portanto, isto é mais uma das áreas em que estamos a trabalhar. Isto ainda tem mais importância quando falamos de um país como Portugal, em que se de facto houve investimento nos últimos anos, com o dinheiro proveniente da Europa, foi em infraestruturas lineares, chamadas autoestradas, itinerários principais, itinerários complementares. Não sei se alguém daqui já foi a Portugal nestes últimos 5 anos, mas é de facto extraordinária a nossa rede viária. E para terem uma ideia, nós conseguimos chegar daqui do ponto mais a norte até ao Algarve em 4 horas e meia, atravessamos o país inteiro. É autoestrada. Obviamente pagamos portagens para isso, mas o que é certo é que podemos atravessar o país em muito pouco tempo. E, portanto, estes pontos negros são os pontos em que há atropelamentos, e como bem, praticamente todas as estradas têm muitos atropelamentos. Este é um trabalho que é possível também porque há uma grande cooperação com as concessionárias das estradas. Há, inclusive, a formação dos funcionários dessas concessionárias relativamente à fauna, e eles depois fazem não só a georreferenciação dos acidentes, como também muitas vezes recolhem os animais para depois serem analisados por nós. Portanto, mais uma vez, material biológico importante para gerar conhecimento. E portanto, estas parcerias são também bastante relevantes. Depois, outras áreas em que trabalhamos, aqui numa área muito perto de Aveiro, aliás, é distrito de Aveiro, aqui a Serra do Bussaco, que era um antigo palácio também do rei, e toda uma mata que tem não só espécies autóctones, aqui é um sobreiro antigo, como também espécies exóticas, também de alguma forma um jardim botânico, tem uma amostra de várias espécies de todo o mundo, inclusive é aqui da América Central, da América do Sul, etc.
e também aqui numa zona mais perto do mar. Portanto, esta nossa visita a Portugal está a ser feita principalmente do interior para o litoral. E aqui nestas zonas temos feito trabalhos com morcegos, temos também uma das linhas, um dos trabalhos fortes a nível de pós-doutorado é com morcegos, com a Maria João Pereira, que estamos a fazer não só a identificação através de ultrassons, como um dos grandes projetos que estamos a desenvolver em associação com uma empresa é este de perceber o impacto dos tais parques eólicos nas comunidades, não só de aves, mas principalmente de morcegos. Portanto, esse impacto está devidamente confirmado através de várias publicações e estamos a tentar já dar o passo seguinte. E aqui é um projeto que é desenvolvido não só com a empresa que é a promotora, como com o departamento de eletrónica da nossa universidade, com os quais estamos a tentar desenvolver um dispositivo que deverá ser colocado nestas torres e que emitirá ultrassons numa determinada onda, de modo a evitar a aproximação dos morcegos. Estamos a fazer testes neste momento, testes laboratoriais. Temos quase 30 morcegos em laboratório em que estamos a fazer estes testes, ver a reação dos animais relativamente a estímulos provocados por ultrassons, através deste, entre aspas, protótipo que está a ser desenvolvido com a eletrónica, e passaremos para o terreno daqui a muito pouco tempo, isto porque a mortalidade dos morcegos não é feita, ocorre essencialmente por diferenças de pressão. Muitas pessoas pensam que é pelo embate direto nas pás, mas não. Gera-se ali uma diferença de pressão muito grande em todo o redor das pás, e é precisamente essa diferença de pressão que faz com que os morcegos tenham hemorragias internas e morram. E, portanto, se nós evitarmos a aproximação, em princípio, a mortalidade também reduzirá. Portanto, é com esse princípio, com essa hipótese que estamos a trabalhar, e aqui também, uma vez mais, uma parceria com outro departamento da Universidade, que é a Eletrónica. Nesta mata estamos a trabalhar também com aves, portanto, embora aqui aves, etc., já é um trabalho mais reduzido, temos 1 ou 2 pessoas a trabalhar com estas espécies, e também, como não podia deixar de ser, com anfíbios e répteis. Isto é um tritão de ventre laranja, aqui um sapo corredor, e esta aqui é a única cobra perigosa que temos em Portugal. Só temos uma. Não, temos 2 espécies, pronto. Esta aqui é a mais comum. É chamada víbora cornuda. Cornuda porque tem ali tipo nariz empinado. Sabem como é que é assim, levantadinho. Então, ela ocorre nas serras do centro e norte do país e é a única espécie, o único réptil com o qual temos que ter algum cuidado. É mais ou menos como no Brasil, não é? Aqui é a osga e aqui é a rela hilarbórea. Também estamos a desenvolver uma pequena linha em termos de genética, porque apareceu-nos lá uma população completamente diferente do seu ponto de vista fenotípico. Estamos a tentar perceber o que é aquilo. E, surpreendentemente, estava aqui o professor Carlos, que trabalha com insetos. Eu estava-lhe a dizer que o nosso departamento em entomologia não é muito desenvolvido, é um facto. Não é, mas há 2 anos chegaram ao meu gabinete 4 alunos de graduação, entusiasmadíssimos com os insetos, e pediram-me apoio para começar a trabalhar em insetos. E eu, primeira vez, tudo bem, então digam-me lá o que é que precisam, desenhem-me um projeto e com orçamento e tudo. Eles aparecem passado uns 15 dias com um orçamento de 200 mil euros, assim uma coisa. Para começar é completamente impossível, mas não foi por isso que desisti e dei-lhes algum apoio, não com esta quantidade de dinheiro, com muito, muito menos. O que é certo é que foi uma aposta que fiz em 4 jovens alunos de Biologia, e hoje em dia não estou nada arrependido porque, como costumamos dizer, apostámos nos cavalos certos e são pessoas que estão a desenvolver, por exemplo, um trabalho muito específico com lucanídeos, com lucanos cervos, que é esta espécie aqui. Cervos porque também tem aqui algo parecido com os outros cervos, com os veados, não é? E eles estão a fazer um mapeamento de todos os lucanos cervos do país, portanto já está a publicação praticamente terminada, e tem já outras frentes também com publicações, são pessoas que até escrevem muito bem, têm uma capacidade de campo extraordinária, e que depois é um complemento fundamental para quem estuda morcegos, né? Precisamos estudar a dieta, para quem estuda carnívoros, também precisamos de saber uma série de dados sobre a dieta, e os insetos, de facto, são muito importantes para quem estuda a ecologia das outras espécies que eu já referi. Então,
Temos ali um grupinho de 4, 5 pessoas que está agora a começar com a entomologia, sob o ponto de vista da sistemática, essencialmente. Há alguma coisa de ecologia, mas pouco ainda. E continuando a caminhar para o litoral, estas são as salinas, produção de sal. Estas salinas pertencem à Universidade de Aveiro, são mesmo ali ao lado. E aqui fizemos uma inventariação de mamíferos do sal. Mamíferos estão associados às salinas. Cerca de 13 espécies estão associadas às salinas. E também aqui numa região mais do mar, em que estudámos numa lagoa os hábitos alimentares da lontra, lutra. E é interessante verificar como, por exemplo, uma espécie exótica que se estabeleceu um pouco por toda a Europa, mas muito em Portugal, que não se vê aqui muito bem, mas é o lagostim vermelho da Louisiana, que é uma espécie exótica e invasora, ou tem sido fundamental para uma espécie autóctone, porque substituiu completamente os seus hábitos alimentares e hoje em dia o lagostim constitui mais de 90% da dieta da lontra, o que tem contribuído muito para a estabilização e o aumento das populações de lontra a nível do nosso país, mas não só, em Espanha também. E este foi um dos mamíferos que foi capturado lá nas salinas. Né? Isto era um capturador para carnívoros, mas entrou uma ratazana castanha. Aqui um belo exemplar, que vocês também têm cá no Brasil, esta, não tem? Deve ser das poucas que temos em comum, a ratazana. E deixamos o continente e passamos ali para o meio do oceano, para os Açores, onde tivemos um trabalho para avaliar o impacto deste whale watching nas populações, nas comunidades de cetáceos. E, portanto, fizemos um mapeamento dos locais de observação, de quantas pessoas, etc. E foi desenvolvido um guião para ser usado pelas empresas promotoras destas observações, de modo a evitar, de facto, aqui alguns impactos. Hoje em dia temos regras sobre quantos barcos, quantas pessoas por barco, qual é a distância mínima que se deve manter, etc. Isso tudo foi desenvolvido também por pessoas ligadas à nossa unidade. E como vem... continuamos no mar, neste caso com o golfinho, em que a abordagem foi essencialmente genética, com animais que dão à costa, os chamados arrojamentos. Em Portugal, portanto, temos uma costa relativamente grande, são centenas os animais que arrojam por ano. Nós estamos a trabalhar com outra equipa aqui nesta zona litoral, mais próxima de Aveiro, em que se faz essencialmente a colheita de uma amostra e aqui o objetivo é perceber se os grupos de animais que arrojam têm, por exemplo, ligações familiares. Se são pais, filhos, se são só os filhos que morrem. Portanto, se há aqui ligações de paternidade com muitos arrojamentos que ocorrem, muitas vezes em mortandades coletivas. Não é? E este é um dos objetivos deste trabalho. E pronto, e como vem em Portugal, cobrimos uma boa parte do continente, várias espécies, com foco principal nos ungulados, é um facto. E, obviamente, isto não era possível sem colaborações exteriores. Temos muitas colaborações a nível europeu, com equipas que vão desde a Noruega, Polónia, Roménia, Reino Unido, Espanha, muitas com Espanha, muitos projetos transfronteiriços. Estamos a falar de populações transfronteiriças. Temos apostado no Brasil desde 2004, em Moçambique desde 2005 e também noutros países de língua portuguesa. Mas temos apostado, de facto, nos países de língua portuguesa. Creio que, por exemplo, o facto de eu estar aqui hoje a falar, estou um bocadinho mais lento do que se fosse em Portugal, mas pronto, a falar a língua portuguesa e toda a gente estar a entender é algo que também tem que ser aproveitado para a ciência e para a nossa cooperação. Então a nossa aposta tem sido neste eixo, África e América do Sul. Aqui no Brasil, já vou falar do Brasil. Primeiro vou falar de Cabo Verde. Cabo Verde, fizemos um trabalho no Ilhéu Raso. O Ilhéu Raso não tem absolutamente nada, não há uma única casa, é mesmo raso, mas existem lá umas aves, que aqui este Pedro Rodrigues, que é um aluno de doutoramento, quis estudar e então lá foi estudar, teve que tirar um curso de escalagem, não é? E então andou a estudar esta ave marinha, também nativa, nomeadamente a questão das sobrevivências, da nidificação, etc. Depois em Moçambique, onde começámos em 2005, estamos de alguma forma associados à recuperação do Parque Nacional da Gorongosa. Só para terem uma ideia, o Parque Nacional da Gorongosa era o equivalente àquilo que temos hoje como o Parque Nacional do Kruger nos anos 60. Era o grande parque africano.
E devido às guerras, principalmente à guerra civil moçambicana, houve um desvaste enorme da fauna, principalmente dos grandes mamíferos. E um americano, Greg Carr, com toda uma equipa, interessou-se pela recuperação deste parque, e nós estamos com alguma componente científica, principalmente na questão da reintrodução de espécies. Portanto, ele reintroduziu, ou estão a ser reintroduzidos, vários herbívoros, né? E nós, com todo o know-how que já temos de processo de reintroduções, acabamos por também fazer aqui aquilo que se chama transferência de conhecimento para outras realidades, como é o caso da realidade africana, que é uma das nossas alunas que esteve a trabalhar lá na Gorongosa, em que se faz o acompanhamento ecológico e sanitário das populações reintroduzidas. Mais recentemente, estamos também no norte de Moçambique, em toda a região do Niassa, Nampula e Cabo Delgado, portanto, toda a faixa norte de Moçambique, que, como também devem saber, é onde muita coisa está a acontecer. Foi descoberto o petróleo, o gás, o carvão. Há uma forte presença brasileira, nomeadamente a Embrapa, que está lá com projetos grandes de soja e também penso que a nível florestal. Nesta região norte estamos com uma forte colaboração com uma universidade pública, que tem cerca de 5 anos, a Universidade de Lúrio, que neste momento está a concretizar uma série de cursos ainda. Eu estive lá há muito pouco tempo e criámos o mestrado em Ecologia Aplicada. Portanto, estão neste momento a avançar para a pós-graduação. Portanto, os primeiros alunos acabaram de se licenciar agora, há um ano, os primeiros alunos da Biologia. A Universidade tem vários polos. Tem este polo do interior, o polo do Niassa, que é este polo aqui, onde não existia absolutamente nada. Portanto, existe uma universidade onde não existia absolutamente nada. Existe uma montanha atrás, que eu depois fui escalar um pouco esta montanha, que era uma montanha proibida. Eles lá têm muito respeito pelas montanhas, etc. E eu atrevi-me, e as pessoas não acharam muita piada, um europeu ter-se atrevido a subir uma montanha mágica, que tem lá árvores que comem pessoas, etc. O que é certo é que, pronto, nós subimos, obviamente subi com pessoas moçambicanas, e esta é uma imagem deste polo, que é o Polo de Ciências Agrárias, que tem o curso de Desenvolvimento Rural e o curso de Engenharia Florestal. Depois em Nampula tem cursos ligados à medicina e a outras áreas. E em Pemba, já agora nesta imagem aqui, no Índico, tem o Polo das Ciências Biológicas. E o Polo das Ciências Biológicas, ou melhor, tem a Faculdade de Ciências Naturais, com o curso de Ciências Biológicas, que tem agora 4 anos, né? E foi criei com mais uns colegas moçambicanos, o mestrado em Ecologia Aplicada. E que a ideia é começar a ter estes mestrados que depois possam passar a dupla titulação e também até a tripla titulação. E nesta tripla queria incluir, obviamente, o Brasil. Portanto, fazer aqui uma triangulação: Portugal, Moçambique, Brasil, através de vários cursos, nomeadamente este curso de mestrado em Ecologia Aplicada. Só para terem uma ideia, o que lhes falta a eles é aquilo que nós, se calhar, temos em excesso, pelo menos em Portugal temos, eu desconfio que o Brasil também começa a ter, que é recursos humanos qualificados. Uma faculdade de Ciências Naturais, como esta, não tem um único doutor. Eles contrataram-me como professor convidado para, precisamente, poder, eventualmente, dirigir o mestrado, orientar pessoas lá, porque eles não têm pessoas doutoradas. Mas há aqui uma grande possibilidade, não só para Portugal, como também para o Brasil, de, com recursos qualificados que começamos a ter, uma quantidade de doutores já considerável, de mestres, etc., portanto, poderem ter esta abertura para Moçambique. E aqui é mais uma ponte que eu gostaria de ver estabelecida com a própria USP. E depois o Brasil. O Brasil começámos em 2005 e começámos por um estado pouco provável, que é o Tocantins. O Tocantins porque alguém do Tocantins, da UFT, a Liliana, foi um dia à Universidade de Aveiro e pintou-nos o Tocantins como sendo a área mais interessante do país, porque tinha o Cerrado, tinha o Pantanal e tinha a Floresta Amazónica. Ali confluía tudo e, como tal, era extraordinário do seu ponto de vista da biodiversidade. E não falhou, não é? Não sei se aqui muita gente conhece o Tocantins, mas é de facto interessante. Tem o Cerrado, que é a maioria, mas depois tem ali toda aquela região da Ilha do Bananal, Casear, etc., com inundações bastante frequentes. E já junto ao Pará, também nesta região, tem Floresta Amazónica. E isto tudo conflui num estado para onde começámos a enviar alunos nossos e também tivemos alguns
brasileiros. Estes aqui não são os nossos alunos, mas os nossos alunos também tinham que passar por rituais lá na Ilha de Bananal, etc. Este é o Nuno, que foi o que andou a desbravar este estado, sob o ponto de vista da onça pintada, e fez o seu doutorado em onça pintada lá. Já publicámos vários artigos. Já agora, por falar em artigos, eu vou deixar todos os artigos da unidade com o professor Adriano, depois se tiver interesse, artigos de camera trap. Então, tudo isto que eu falei, grande parte disto está publicado, depois deixo ao professor. Este foi um dos doutorados, já terminámos lá vários doutorados. Um outro foi com anfíbios e répteis. Isto foi as amostragens que fazíamos, e fazíamos amostragens com baldes de 30 e de 60 litros, enterrados muitas vezes em zonas extremamente difíceis de perfurar. Tínhamos que contratar pessoas, etc. E quando eu vinha cá ao Brasil, os meus alunos convidavam-me para ir para lá, especialmente nos dias em que estava a chover. Havia sempre amostragens. Eu também estou ali assim pelo meio, alguns. Mas com este trabalho fizemos publicações muito interessantes. Uma delas foi a descrição de uma nova espécie para a ciência de roedor, o Rhipidomys hipoquensis, num artigo da Zootaxa de 34 páginas, em que se faz também uma revisão dos roedores marsupiais desta região do Cerrado. É um dos que está lá depois no ficheiro que eu vou deixar. E também com anfíbios e répteis, em que aqui o trabalho foi mais ao nível da filogeografia, perceber até que ponto o rio Araguaia constitui uma barreira para determinadas espécies e pode inclusive promover a especiação. Também já temos um artigo, mas mais sob o ponto de vista metodológico, e os restantes estão a ser preparados. E obviamente tendo todo o know-how que já temos de Portugal. Isto é uma das estradas entre Palmas e Casiara. E estes dois alunos, o Eduardo e a Rita, começaram a contabilizar a fauna morta neste trecho, e com isto está um artigo também em publicação, tal como, por exemplo, encontraram um ninho de coruja das Torres, a Tito Alba, e começaram a fazer toda uma análise das regurgitações, e também publicaram um artigo na Zoologia, penso. Portanto, aqui há sempre aquela máxima que eu tento transmitir para as pessoas que trabalham comigo: uma pessoa estando no campo tem que maximizar o facto de estar ali, de haver aqui uma série de recursos alocados, um esforço da nossa parte, um esforço da parte deles, um esforço institucional. Temos que rentabilizar ao máximo todo o tempo que estamos em atividade no campo. Mais recentemente temos um doutorado a fazer, a perceber como é que as aves do Cerrado contribuem para a dispersão de sementes. É um dos doutorados que está neste momento a decorrer, e também um pós-doutoramento com a Maria João Pereira em morcegos, e aqui um trabalho que já vai com uma amostra superior a 700 morcegos do Cerrado, em que vai ser feita também, para além de toda a parte ecológica, e está um artigo também já neste momento submetido, toda a parte ligada à genética e também aos vírus. E há cerca de 4 anos começámos aqui uma forte cooperação com o Pantanal, Mato Grosso do Sul, através de um parceiro estratégico em Corumbá e toda a região, que é o Instituto Homem Pantaneiro, que neste momento faz a gestão de uma rede de RPPNs, de toda a Serra do Amolar. Estamos com vários trabalhos de pesquisa na Serra do Amolar. Num desses trabalhos, por exemplo, que foi publicado num dos últimos números da Edentata, foi a descrição pela primeira vez do tatu canastra na Serra do Amolar, e os trabalhos que estamos a fazer, uma vez mais, camera trapping, não só com onça, mas vamos agora avançar para um outro com a jaguatirica e os felinos, médios felinos. E, portanto, estamos, de alguma forma, com estas duas grandes frentes, em termos de terreno, em termos de campo, Tocantins e Pantanal, sendo que as parcerias são diversas. Temos parcerias locais, com as universidades locais, mas depois temos com outras universidades, entre as quais se inclui o FRJ, inclui-se a UF, Espírito Santo, e obviamente gostaríamos que também nesta rede de parceiros estivesse a USP, por todos os motivos e mais alguns. Obviamente que tudo aquilo que fazemos, como eu costumo dizer, tem que ser publicado, nem que seja no jornal da paróquia, mas tem que sair dali alguma coisa. Até por respeito a quem nos financia, não é? O mínimo que temos que fazer é dar conhecimento daquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. E, de facto, tentamos... Revistas como a National Geographic, que têm impactos... Não é aquele fator de impacto, mas tem impacto, como nós sabemos, não é?
Tal como, por exemplo, em revistas de caça. Né? Aqui não há revistas de caça, mas na Europa há muitas revistas de caça e às vezes perguntam, revistas de caça, isso não tem impacto nenhum. Na prática acaba por ter mais impacto do que muitas revistas de fator de impacto do Easy. Porque muitos caçadores, muitos gestores leem aquele trabalho e eu sei que muitos deles vão aplicar aquilo que ali está no dia seguinte, para ter resultados nesse ano ou no ano seguinte. Muitos destes artigos que são publicados em revistas de Science Citation Index, o verdadeiro impacto é questionável. Não é? Nós todos temos um pouco essa percepção. O que é certo é que temos que publicar também ali e temos todo o interesse em que isso seja feito. E, para terem uma ideia, todo este grupo de pesquisa, que neste momento somos cerca de 40 pessoas, com 8 pós-docs, 10 doutorandos, 15 mestrandos, estamos com uma média de publicações de cerca de 15 artigos por ano em revistas do Science. Portanto, já é um número médio bastante interessante para Portugal, para a Europa e penso que até a nível mundial já é um número bastante interessante. E obviamente que isto faz com uma série de pessoas. Aqui está uma parte do grupo. Só para terem uma ideia, estão aqui alguns brasileiros, o Aderbal, a Vânia, a Michelle, a Graziella, este do Pantanal. Aqui está a trabalhar com aves, esta está a trabalhar com os médios felinos e o Aderbal com porcos. O Aderbal está a fazer um estudo muito interessante. Está aqui com jaboticabal. Perceber a história um pouco a história dos portugueses aqui através dos porcos. Como é que eles andaram por aí. Porque eles levavam sempre porcos atrás, não é? E depois com isto tentar perceber também aqui questões de conservação, como por exemplo com aquela raça, o casco de burro, que é uma das raças que está com grandes problemas aqui no Brasil. E depois, pronto, aqui a Maria João, que trabalha com morcegos cá, também no Brasil. O Pedro Sarmento, que deu já vários cursos de camera trapping aqui no Pantanal e também no Tocantins. Aqui o Pedro, que está lá em Cabo Verde. Aqui a Maria João, que é daquela técnica da química, dos fenólicos. O João Pedro, que está com carnívoros. Aqui a Rita, que está com ungulados. O Eduardo, com a genética, que fez o trabalho no Tocantins, o trabalho de doutorado. Portanto, as relações Portugal-Brasil já são longas, têm sido bastante produtivas e o facto de eu estar aqui hoje é precisamente para fortalecer através desta parceria com a USP. E quero isto dizer que, apesar de serem muitos e não haver aqui aparentemente espaço, há muito espaço para vocês, para alguns de vós que queiram ter esta experiência europeia, que pode passar por uma experiência africana, é entrar em contacto. Temos aqui o professor Adriano, que funciona com certeza como elo de ligação. Eu também tenho aqui uma série de cartões que posso deixar à disposição para entrar em contacto direto comigo. E pronto, e termino aqui com estes contactos. Não podia deixar de ser, temos que estar nas redes, não é? E o Facebook é um dos que temos utilizado e com grande sucesso. Lá podem ver as nossas atividades praticamente diárias, podem se associar e recebem informações nossas com bastante frequência. É só ir a este motor de pesquisa, que eu não vou dizer o nome, mas que está ali, e colocarem Unidade de Vida Selvagem e vão encontrar a nossa unidade. E muito obrigado pela atenção e estou disponível para questões. Obrigado. Perguntas? Boa tarde. Ontem eu estava lendo na Folha de São Paulo uma pesquisa que os cientistas estão fazendo entre os lobos e os cães, né? Pesquisando os genomas. Uhum. E vocês também estão nessa pesquisa? Quando fazemos esta monitorização do lobo, as pessoas que estão no campo já têm alguma experiência em termos de identificação de excrementos, mas ainda assim é muito difícil conseguir distinguir um excremento de lobo e de cão no terreno. Portanto, aqueles dados que eu apresentei de lobo já são fruto precisamente dessa pesquisa genética em que nos permite distinguir lobo de cão.
E isso é fundamental para fazermos aqui esta separação. Quando chegar à conclusão que uma alcateia tem 4, 3 e 4, o que é de lobo, porque os excrementos que encontramos são dezenas. E, portanto, fazemos a análise genética, isso está devidamente caracterizado, já temos os microsatélites estão mais que desenvolvidos para essa distinção e só trabalhamos com os de lobo, porque os de cão são colocados imediatamente à parte. E já agora essa questão também é relevante porque estamos a fazer a mesma abordagem com a tal técnica da química, portanto, através dos compostos fenólicos dos excrementos, que nos permitem distinguir espécies muito próximas, como é o caso do cão e do lobo. E há possibilidade de ter familiaridade entre os cães e os há lobos? alguns artigos que nos dão essa indicação de hibridismo entre cão e lobo. Mas quando falou na Folha de São Paulo, não está a falar daqui do Brasil. Essa pesquisa não é aqui, é brasileira? Ela Com que espécie? já está vindo para o Brasil já. Mas qual é a espécie? Há possibilidade. Qual é a espécie aqui no Brasil? Eu não É o lovinho? Será o lovinho? Eu não sei se é esse ou se é aquele do olho branco. O lobo do olho branco, não estou a ver qual é. Qual é o do olho branco? O guará não é de certeza. O lobo guará não é. Será o guará? Eu acho que sim. Ele é bem mais claro. Ele não é mas tão escuro quanto esse. Sim. Deve ser o lovinho, o mais pequenino. Isso. É o lovinho. Essa pesquisa não tem conhecimento. Na Europa, sim, há alguns artigos que nos dão indicação de que pode haver cruzamento entre o lobo, entre o Canis lupus e o Canis familiaris, que é o cão. Eu aqui não sei sequer se Canis não é, portanto não faço ideia. Pelo que eu entendi, eles querem ver se tem algum cruzamento, né, entre o lobo e o na Europa nós estamos cão. a falar de animais com o mesmo género. E aí a proximidade do cão é a domesticação ou a forma doméstica do lobo. Portanto, é natural que haja aqui um património e uma possibilidade. Agora, o Brasil, nesse aspecto, não conheço as espécies de tal maneira a perceber se há. Eu não conheço essa pesquisa que ela está citando, mas as nossas espécies são relativamente distantes para possibilitar esse cruzamento. Boa tarde, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. A vinda da família real aqui para o Brasil, ela garantiu a unidade do território nacional, senão a gente não poderia estudar tanto, né, a fauna e flora como temos aqui. Mas e também trouxeram uma preocupação com não só o jardim botânico, quanto o reflorestamento da floresta da Tijuca e tudo mais. O senhor disse que em Portugal só tem um parque nacional. Só. É isso? E o senhor atribuiu também aos reis a responsabilidade por uma mistura de genética trazida com animais vindos de vários lugares. A que se deve essa preocupação, porventura, essa preocupação dos reis, ou pelo menos da família real, dessa preservação ambiental aqui no Brasil, e se isso não se deu em Portugal? A vinda do Pedro IV, né, que a ida do Pedro IV, que era o nosso Pedro I, que era progressista lá e aqui não era, a que se deve isso? É a dúvida que eu tive. Daquilo que eu posso rapidamente lembrar-me do que terá ocorrido em Portugal, portanto, pegando na monarquia, eram os que tinham, juntamente com a nobreza, acesso à caça, por exemplo. E a caça, já desde essa altura, está intimamente associada, de alguma forma, à conservação. A questão da preservação de determinadas áreas, como é o caso da Tapada Nacional de Mafra, que eu também referi, a Tapada de Vila Viçosa, etc., tinham como objetivo principal a caça. Eram locais que depois eram usados para caçar. E aí os reis tinham sempre esse objetivo de preservar determinados locais, que inclusive tapavam com muros, portanto, estamos a falar de áreas muradas, para poderem caçar. E já na altura o que lhes interessava era ter um bom troféu na parede. Obviamente que temos conhecimento que ao nível das espécies, não só de animais de caça como outros, há um certo gradiente latitudinal desde a Península Ibérica para a Rússia. Portanto, quanto
um pouco pegando na lei de Bergman, não é? Portanto, os animais vão crescendo, vão tendo maiores extremidades, etc. E também isso verifica-se, por exemplo, ao nível do troféu. Nós comparamos um troféu da Península Ibérica, umas hastes de veado, com o troféu da Escócia, ou com o troféu da Hungria ou da Bulgária, não chega ao dobro, mas são dimensões muito, muito superiores. E quando, provavelmente, nas visitas que eles faziam uns aos outros, isso apercebiam que havia animais que podiam cruzar e que poderiam ter como finalidade maiores troféus, poderiam aqui partilhar este tipo de informação. E nós temos claramente essa desconfiança, nomeadamente com a Escócia, com os scóticos, que há alguma informação de scóticos na Península Ibérica, e nós temos essa informação porque, vou explicar, eu pertenço à Comissão Nacional de Homologação de Troféus. Portanto, isto dos troféus, tudo bem, o caçador caça, mas depois tem que haver uma comissão a homologar. Essa comissão reúne-se todos os meses, precisamente na Tapada Nacional de Mafra, naquele pontinho que eu apresentei onde estava o javali, e uma das minhas funções nessa comissão é não só fazer as medidas, portanto, aquilo que segue uma série de regras do CIC, portanto, da Comissão Internacional de Caça, e nós seguimos aquelas regras e atribuímos um valor ao troféu. Portanto, e depois há um ranking dos troféus. Há medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. E todos os que são medalha de... Estou a falar dos veados. Todos os que são medalha de ouro, eu faço a extração da ADN através com um berbequim, tiro um pouquinho do osso, e com os colegas espanhóis estamos a fazer essa análise genética para perceber se os animais que realmente estamos a avaliar nessa comissão são animais ibéricos ou não, porque se não forem animais ibéricos são imediatamente desclassificados. E para ter uma ideia, eu não me recordo exatamente a percentagem, no ano passado 14% dos animais que chegaram à comissão não pertenciam ao padrão ibérico. E aí temos informação de scóticos, temos informação do centro da Europa e temos também informação de animais provenientes de cativeiro da Nova Zelândia. Portanto, isto é demonstrativo. Nós estamos a pegar no ADN nuclear, portanto, que pode ficar, como sabe, fica bastante mais tempo. É significativo relativamente à proveniência dos animais. É aquilo que já se fez em termos de mistura das populações. E aqui, não tenho dúvidas que os reis terão contribuído, mas também mais recentemente. Há muitos gestores de caça que também o fazem e não são reis, não é? Não têm que pertencer à monarquia. Agora, eu penso que a questão da preservação, os nossos jardins botânicos têm as suas genes na monarquia, através de várias gerações. Aqui também o Marquês de Pombal teve um papel importante. Depois trouxeram vários botânicos até de outros países, de Itália, etc. Portanto, e os jardins botânicos eram algo, portanto, 1800, era algo que estava na moda na altura. E, portanto, francesa também, exatamente. É natural que, mas ainda não tanto para caça, aí era mais para coleções de árvores de todo o mundo, um pouco com essa visão. O resto dos locais era principalmente para caça. Eles mantinham aquilo para caçar. Também um outro aspecto importante, as montarias, como eu referi, era um processo de caça, ou é um processo de caça tradicional do Mediterrâneo, e era, na altura da monarquia, era usado como treino de guerra. Eles já caçavam de montaria, e muitas vezes havia montaria a cavalo com lança, como treino para a guerra. Portanto, a caça, a sua gênese está noutro aspecto, mas passa também, após a Idade Média, por um treino para as guerras, através da caça. Mas sim, há aqui uma certa ligação entre monarquia e conservação, via caça, principalmente. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar, como vocês têm essa grande experiência com o manejo de caça, quais são os critérios utilizados todo ano, né, para estabelecer as cotas para os caçadores? Normalmente, nós primeiro definimos uma determinada região. Portanto, há aquilo que nós chamamos a unidade de gestão. E aqui a unidade de gestão pode ser, por exemplo, gerida por uma única pessoa, por um único gestor, ou, como é o normal no nosso país, porque é um país muito retalhado, por várias pessoas. Portanto, dentro de uma unidade de caça, dentro de uma unidade de gestão, podemos ter várias unidades de caça. Okay? E então, o que é que fazemos? A nossa abordagem é uma abordagem global,
Portanto, fazemos uma monitorização global de uma determinada área, temos tudo mapeado, tudo georreferenciado, e quando eu digo monitorização é contagem, portanto, através de métodos diretos e indiretos, naqueles períodos do ano mais específicos, como é o caso da reprodução, como é o caso depois dos nascimentos, portanto, contabilizar aquilo que se chama a taxa de recrutamento, portanto, todos os anos qual é o crescimento da população, etc. Portanto, entramos com estes fatores todos, de conhecimento da estrutura etária da população e do crescimento, e depois para cada uma destas unidades de caça, que estão inseridas dentro de uma unidade de gestão mais vasta, são definidos critérios de abate, neste caso aqui as cotas, de acordo com as próprias densidades que ocorrem naquele local específico e com as potencialidades que aquela unidade de caça específica apresenta. Até pode ser uma unidade de caça, por exemplo, que naquele determinado período do ano em que a mostramos tem uma densidade baixa, mas que nós percebemos através da análise do que vemos, e também podemos medir, que a capacidade de carga é elevada. Por exemplo, foi um ano em que houve grande produção de bolota, um ano em que foi muito chuvoso e que temos muita vegetação. Quer dizer que aquela área, apesar de naquele momento em que fizemos uma amostragem, na altura tinha poucos animais, mas tem capacidade para ter mais. Então aí entramos também em linha de conta com este fator, aumentando um pouco a cota. Mas essencialmente é fazer um rastreamento global, sendo que temos depois informação das diferentes unidades de caça, e a diferença das cotas assenta essencialmente nas diferenças de densidade e nas diferenças de condições que cada uma destas unidades de caça oferece. Limite de idade... tem algum limite de sexo ou de idade, sim, faixa etária para a caça? Pronto, e depois aí a nível global da população, vamos imaginar, temos uma população global de 200 animais. E desses 200 animais percebemos numa determinada altura em que estamos a fazer a amostragem que há um desequilíbrio de rácio sexual que é muito comum, por exemplo, principalmente em populações caçadas, em que o objetivo é caçar o troféu, só vamos caçar mais, porque as fêmeas não têm troféu. Então há muito este enviesamento. Muito facilmente chegamos a populações desequilibradas. Por isso é que depois nas cotas de abate, através de processos como é a montaria, que são processos menos seletivos, na montaria abate-se um pouco de tudo, é muito difícil dizer a um caçador na montaria abate só machos ou abate só fêmeas, porque é um momento muito... A montaria é assim, nós temos uma mancha, uma área que é rodeada em toda esta área por caçadores, por uma linha de caçadores que estão distanciados 100, 200 metros um do outro, em toda uma região, toda uma área, pode ter 100 hectares, 200 hectares, e depois são colocados cães dentro da mancha, né? São as matilhas que vão acompanhadas com os matilheiros. A função dos cães é levantar as peças de caça para elas saírem daquela mancha, e quando elas atravessam esta linha de caçadores, teoricamente são abatidos. A maioria das vezes são falhados, mas muitas vezes são abatidos. E os que são abatidos aparecem depois no quadro de caça. E como é um momento tão... Imagina, um caçador está com a arma na mão, de repente sente que é bem a peça de caça. Há um aumento da adrenalina brutal. E muitas vezes não sabe bem a que é que está a tirar. É um momento tão rápido que não está ali a ver se é macho, se é fêmea. Alguns conseguem fazer e não abatem. Não é? Mas para ter uma ideia, há muitas situações em que em vez de tirar a javalis, atiraram aos cães, sem querer. Não é? Porque não conseguem distinguir um javali um cão, um javali preto, o cão também preto. Portanto, isto só para ter uma ideia do que é que pode acontecer. Portanto, é muito difícil num processo de montaria dar indicações claras. Olha, vamos abater X machos e X fêmeas. Por isso, mas normalmente também aparecem mais fêmeas. Portanto, é natural que... Isto eu estou a falar na maioria do país, porque há a região interior do país que é mais plana e mais limpa, com menos árvores, etc. Aí é mais fácil até fazer essa seleção. Mas, de uma forma geral, não é fácil. Então deixamos depois esse afinamento da cota para processos seletivos, como é o caso das esperas, as esperas ao luar, em que o caçador está num palanque, num ponto alto, está ao luar, dá perfeitamente para ver quais são os animais que se abeiram do tal cevadouro, e ele escolhe, olha, entraram 3 fêmeas, entrou um macho, eu só posso caçar uma fêmea, pronto, abate a fêmea. Tem um óculosinho, é fácil. Ou então através do processo de aproximação, que é um processo que se tem tentado incentivar no nosso país, que é o caçador andar 1, 2, 3, 4 dias com um guia à procura daquele animal que tem características próprias, ou porque é um troféu, ou porque é, por exemplo, um animal que está ferido
que está doente e que é preciso abater. E então esse processo de aproximação é um processo muito interessante do seu ponto de vista ecológico, muito interessante do seu ponto de vista económico. O caçador fica ali 1, 2, 3, 4 dias, tem que dormir ali, tem que comer, tem que... Portanto, é a tal questão do desenvolvimento rural, da contribuição para a economia local e é uma caça seletiva. É um abate que é seletivo. É aquele animal e está devidamente identificado, nós identificamos na época do censo, sabemos o território dele, olha, ele está neste território. E com um guia de caça, ele vai com outro senhor que conhece meio o terreno, olha, vamos por aqui, por lá, sabe os ventos, sabe as características do terreno, sabem aquilo tudo, estão com os binóculos, estão com o telescópio, não sei o quê, identificam o animal e ele abate. Por exemplo, esse tipo de caça está a ser bastante incentivado e tem regras muito, muito próprias. Por exemplo, se ele atira e o fere, paga uma multa. E tem que o encontrar em um determinado tempo. Portanto, e tem multas, portanto, é um processo muito, muito interessante, do ponto de vista também ecológico, porque é muito especial, não é toda a gente que se inscreve em aproximações, mas está a haver uma maior procura agora, ultimamente. Alô. Quantas unidades tem em Portugal de caça? Assim, qual que é o volume econômico dessa atividade? Né? Porque aqui no Brasil, assim, de caça não, mas de pesca você tem um turismo de pesca muito forte aqui, né? Para ter uma ideia, nós em Portugal temos vários tipos de zonas de caça. Lá, as unidades de caça lá chamam-se zonas de caça. E existem 4 tipos, embora 3 sejam principais. Portanto, existem zonas de caça nacionais, que são zonas de caça geridas pelo Estado, pelo Governo, que são 3 em Portugal. Uma existe no Norte, outra no Centro, outra no Sul. Existem zonas de caça turísticas, que são zonas de caça geridas por empresas que exploram a caça, e normalmente elas estão mais localizadas no sul do país, e muitas vezes são zonas de caça cercadas, em que se faz, diria, uma gestão mais artificial da caça. Muitas vezes faz reintrodução de animais, etc., portanto, para ter animais para o caçador / turista ir lá e caçar e pagar. Essas são aquelas que têm a parte económica mais latente, essas são vocacionadas essencialmente para fazer dinheiro. Depois temos as zonas de caça municipais, que são geridas muitas vezes pela prefeitura, por associações de caçadores e que também são abertas a todos os caçadores do país e com uma determinada série de regras, que são as mais recentes. E depois temos as mais características de todas, que são as zonas de caça associativas, que são geridas por caçadores locais, por associações de caçadores locais. E essas são só para os caçadores locais, ou os caçadores que pertencem a essa associação e os seus convidados. Essas são aquelas que se aproximam mais do povo, por assim dizer. Portanto, e aí a questão turística não é todo importante. Dentro disto tudo, das várias categorias, estas 4 que eu falei, quantas zonas de caça existem em Portugal? Só para ter uma ideia, existirão estas zonas de caça, todas juntas, umas 4.800 a 5.000 zonas de caça. Com uma distribuição muito diferente. Enquanto que no sul do país... Enquanto que aqui, no sul do país, Alentejo, principalmente Alentejo, aqui nesta zona interior, são zonas de caça turísticas, e como aqui é a zona de latifúndio, tem áreas maiores. Quando eu digo áreas maiores, em média aqui podem ter uns 5.000 hectares cada zona de caça. Depois, nesta faixa, que é a norte do Rio Tejo, toda esta região aqui terá a maioria das zonas de caça associativas e uma área média de 1.000 hectares por zona de caça. Sob o ponto de vista da economia que a caça gera, há uns anos que andamos a tentar fazer um trabalho sobre a economia da caça em Portugal, não tem sido muito fácil, mas só para termos uma ideia, houve um secretário de Estado há 4 ou 5 anos que veio dizer que a caça em Portugal gera mais receita que o campeonato de futebol. E, portanto, se assim for, nós andaremos à volta dos 350 milhões por ano, milhões de euros. Mas para ter uma ideia das estimativas que temos, em Espanha a caça que contribui, é o quarto contribuidor para a economia nacional. Gera 1.000 milhões e 600, 1.6 milhões, foi uma coisa assim. Em Portugal ainda há um espaço para atingirmos à vontade 1.000 milhões de euros. Portanto, há aqui ainda uma grande margem de exploração.
Agora, qual é aqui a grande questão? É a questão da organização dos caçadores. Eu já dizia isto aqui há uns tempos, alguém aqui no Brasil. Não é só preciso haver todo este conhecimento científico associado às espécies que potencialmente se podem vir a caçar. É necessário que também, do outro lado, os caçadores se organizem, porque depois podemos ter a melhor informação possível sob o ponto de vista de caça, sob o ponto de vista de espécies para caçar. Há pouco falava da capivara, mas depois não temos nada organizado do outro lado que nos permita fazer uma gestão de caça e uma gestão acompanhada. Porque não é um grupo desorganizado de caçadores ou um caçador ou individual que vai fazer gestão de caça. Tem que haver também uma organização paralela sob o ponto de vista de caça. Os caçadores têm que se organizar em associações, que por sua vez têm que ter uma federação, tem que haver representatividade sob o ponto de vista da caça. Isso é um trabalho que não nos deveria não deveríamos ser nós a contribuir, mas nós temos que contribuir. Eu, por exemplo, trabalho com caça há mais de 20 anos e com caçadores. E eu próprio já tive que fazer organização de entidades de caça. Eu tive que estar envolvido. Não estou envolvido no sentido de ser caçador, não, nada disso. Mas contribuí, fiz reuniões com os prefeitos, fiz reuniões com este e com aquele para fazer gestão de caça. E esse não é um trabalho de um científico ou de um pesquisador, mas acaba por ser. Porque se nós não dermos esse passo, estamos a trabalhar para nada. E o quanto desse... está falando em meio milhão de euros, né? Sim. Quanto disso volta para a conservação efetivamente? Existe um programa institucional disso? Sim. Como é que é? Neste preciso momento, muito pouco. Pouco porque houve uma alteração de lei. Quando falo em 300 milhões, o que é que este dinheiro representa? Representa taxas que os caçadores têm que pagar todos os anos. Para caçar tem que pagar uma taxa anual. Tem que pagar uma licença anual. A licença, até há pouco tempo, havia licenças separadas para uma caça geral e depois havia licença para caça maior, para estes animais grandes, para as aquáticas. Só para ter uma ideia, uma licença geral seriam à volta de uns 20 euros, de aquáticas mais uns 25 e a de caça maior outros 25. Hoje em dia, essa licença é tirada no multibanco. Isso é uma evolução bastante grande. O caçador vai tirar a licença no multibanco, na caixa multibanco. É assim que se diz. É uma licença anual? ATM, sim, anual. E só há uma para tudo. E penso que custa 60 euros, algo assim. 50, 60 euros. Não é um valor, mas em Portugal estamos a falar de um país que há 10 anos tinha 320 mil caçadores, hoje em dia está a descer bastante, estamos com 150 mil. Portanto, 150 mil vezes 60 é garantido. Essas contas são as básicas. Depois tem seguros, tem licenças dentro da própria zona de caça para ir caçar. Isto é a licença geral, mas eu depois fui para caçar a uma zona de caça associativa, há a cota anual que eu tenho que pagar à zona de caça. Se for caçar uma turística, é o preço que eles estabelecem. Uma turística para javalis pode dizer à partida, olha, vais caçar aqui javali, mas pagas 500 euros por cada montaria. 500 euros para ir caçar o javali. Tens direito a um número indeterminado de animais. Posso caçar tudo. Portanto, cada zona de caça, consoante este tipo, se é turística, se é municipal ou se é associativa, eu as nacionais ponho de parte porque não se está a caçar muitas nacionais, têm regras diferentes e aí também valores diferentes. Portanto, e somando isto tudo, e depois somando os carros que estão à volta, os jipes que eles compram, o turismo que está à volta disto, os produtos locais, isto tudo, vamos atingir facilmente esses valores. Eu acho que esses valores estão por baixo. Está subestimado, não é? Agora, estamos a assistir a uma redução drástica do número de caçadores. Que isso é algo preocupante. Só para terem uma ideia, neste momento em Espanha, e Espanha também é um país com muita tradição de caça, estão a ser contratados caçadores profissionais para abater determinadas espécies, porque já não há, em determinadas regiões, caçadores suficientes para controlar as populações. Então estão a ser contratados. No caso do javali em Portugal, ele depende então dessa pressão de caça legal? Sim. Para a população? Sim. Depende da caça legal, mas o que eu posso também dizer é que a caça ou a captura ilegal é de tal maneira elevada que eu diria que a contribuição da ilegal é superior à legal. Sem isso, ele se torna realmente um problema. Exatamente. Por isso é que quando me levam a discutir o assunto do javali aqui no Brasil, eu costumo dizer que cada dia que passa estamos a perder tempo. Eu conheço a realidade do Paraná, principalmente. Estive lá em Vila Velha, num trabalho de javali. Sei que o javali já está no estado de São Paulo.
daqui a nada está em Minas, Mato Grosso do Sul já está, Mato Grosso também, Pantanal, portanto, ele está a expandir claramente de sul para norte e se nós não atuarmos vai ser um problema grave para o Brasil, porque o javali adapta-se facilmente a qualquer tipo de ambiente. E aqui, não só o ambiente é bom, como tem disponibilidade alimentar, tem tudo. O alimento aqui não falta. A terra aqui produz muito mais do que o ambiente mediterrâneo, xerófito quase de grande parte da Europa, pelo menos no sul da Europa, e o javali está lá. Mesmo no Cerrado ele vai conseguir sobreviver. Ele está no deserto, está em Marrocos, está na Austrália, está por todo lado. E isso é um problema, é uma espécie exótica. Não é? A lei brasileira até é bastante clara sobre espécies exóticas, mas não se está a aplicar nada. Conseguiram agora, pelos vistos, uma exceção, ou pelo menos abriram mão em Santa Catarina, não é? Uma resolução em que abriram de caça, mas já abriram em Rio Grande do Sul, entretanto já fecharam. E o que é que eu acho que aqui tem que haver? Este trabalho grande de organização, sob o ponto de vista do associativismo dos caçadores. Porque se houver isso, se houver paralelamente todo este movimento de associativismo, o Estado sabe que pode delegar a alguém, há um interlocutor, não é o caçador isolado, não é o fazendeiro, não é o proprietário, que está, ele reclama, mas sabe que há uma organização que pode tomar conta deste assunto. E a ideia aqui, se for a lei portuguesa, é muito clara num aspecto. A caça em Portugal é considerada res nullis, portanto a caça é do Estado. Portanto, o Estado ou concessiona, né, zonas de caça ou transfere a gestão. Isto leva a que, por exemplo, uma entidade responsável por uma determinada zona de caça é também responsável pelos estragos que as espécies de caça provocam, por exemplo, na agricultura. O javali, estamos a trabalhar com o javali numa determinada unidade de caça. O javali causa estragos na agricultura. O responsável não é o Estado, porque o Estado concessionou aquela propriedade ou transferiu. Quer dizer que a partir desse momento a gestora da zona de caça é o responsável. Então eu, como proprietário, tinha o meu milheiral e os javalis entraram no milho e destruíram o milho todo. E eu vou, em vez de mandar uma carta para o Estado, mando uma carta ou vou falar com a entidade gestora da zona de caça. Eles, por lei, são obrigados a compensar. Estas indenizações que há pouco falava para o lobo, que é o único que o Estado assume, no caso dos animais, das espécies de caça, quem assume é a entidade gestora que gera a caça naquela zona. E aí tem várias compensações. Pode ser através, por exemplo, já aconteceu com a minha família, eles em vez de pagarem com dinheiro, perguntam assim, quantos alqueires de milho é que isto ia produzir? Eu produzi uns 10 alqueires de milho. E dão-nos o milho. E mantemos o terreno e a cultura para a caça, para eles poderem depois caçar. Porque parte do princípio em que eles são responsáveis pelas espécies de caça e se eles tiram rendimento da atividade de caça, quer dizer que também têm que se responsabilizar pela existência desses animais ali. É um pouco esta a filosofia. Quanto às espécies invasoras, é feito algum tipo de controle para não desequilibrar o bioma? E sobre os animais que estão entrando em extinção, é feito nos laboratórios ou nas universidades alguma conserva de material genético para eles? Sim. E se isso também é a participação da iniciativa privada? Sim. Vamos por partes. Ora, a questão das espécies invasoras. Sim, espécies invasoras temos algumas e que, consoante o caso, tentamos controlar. Por exemplo, uma das espécies que é invasora, ou pelo menos localmente foi invasora, foi a gaivota. Gaivota. Também tem cá a gaivota. Numa determinada área de conservação. Então aí não é uma espécie de caça. A gaivota não é de caça. E também não se incluiu a gaivota como espécie cinegética só porque houve ali um problema numa determinada região. E aí então atuou-se nos ovos. Portanto, nos ninhos, foram ao ninho e portanto, entre aspas, acabaram por inutilizar os ovos. No que diz respeito às espécies de caça, isso torna-se mais fácil. Agora, eu diria que não há ou não haverá nenhuma espécie de caça em Portugal que seja invasora. Mesmo o saca-rabos, que nós pensávamos que era exótico e invasor, acaba por não ser. Afinal, é uma espécie nativa. E invasor, eventualmente, o javali pode ter assim um ou outro episódio do próprio saca-rabos, mas não, ainda é uma convivência mais ou menos saudável. Ocorre mais, por exemplo, com este tipo, com o gaivota, com muitas vezes
alguns insetos, alguns invertebrados, do que propriamente com mamíferos ou com aves. Aves, a gralha, por exemplo, a gralha Corvus coronae, também é uma espécie muito comum na Europa, muitas vezes localmente provoca estragos e eles dão uma autorização para poderem matar. Mas é que são coisas muito pontuais. Quanto às espécies protegidas, sim, o lince tem a base de dados, a base de tecidos toda devidamente catalogada, mostrada. Portanto, nós temos uma base de tecidos a nível nacional e, por exemplo, a nível da pesquisa, sempre que há alguém que queira esses tecidos, faz um pedido formal e o Estado é obrigado, ou pelo menos fornece essa informação, fornece um pedaço de tecido que lá está. Por exemplo, neste trabalho do curso, uma boa parte das amostras que conseguimos fazia parte dessa base de tecidos a nível nacional. O Lobo também tem. Quanto ao financiamento das entidades privadas, por exemplo, o que eu posso dizer é que toda esta monitorização do lobo que estamos a fazer a sul do Rio Douro, onde estamos também para reintroduzir corso, todo este processo é financiado por entidades privadas. São os promotores dos parques eólicos que estão a financiar a monitorização do lobo e a reintrodução do corso nesta região. Aqui o Estado não entra. E, portanto, toda a informação genética, tudo aquilo, é o privado que está a financiar. Portanto, cada vez mais se nota, eu já tinha até falado ao professor Adriano, a participação dos privados em trabalhos de pesquisa ligados à conservação da natureza. Isso vem-se a verificar no crescimento. Tanto que o público está a diminuir, tem havido financiamento. Bom, gente, nós estamos avançados no tempo. Queria convidar vocês para um coffee break aqui. Aí vocês podem continuar com as perguntas. Queria então agradecer em nome do Departamento de Biologia, o professor Carlos Garofalo teve que se ausentar. Muito obrigado pela excelente exposição sobre esse Portugal, né, e seu papel na biodiversidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem aqui alguns cartõezinhos, alguns contactos. Quem quiser pode vir aqui buscar.